amigos, muito bem, olá para vocês que estão aí acessando www.altv.com.br. Eu não sou o Matheus Truque, eu sou o Sérgio Oliveira, muito prazer em conversar agora mais uma edição da FATV, edição 317 da FATV, o programa de futebol alternativo da AltV que leva para você aí o lado B do futebol brasileiro, Série C, Série D, Copas estaduais, divisões de acesso, memória do futebol brasileiro, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala. Tem a coragem, a capacidade, a cara de pode falar. A ousadia. A ousadia, bonito. Nós falamos a partir de agora, aí na telinha da AltV, a partir de agora na telinha do seu computador. Ao meu lado ele, o Oasis Binite do futebol alternativo, Matheus Truque, boa tarde. Cara. Boa tarde, Sérgio, boa tarde aos amigos do futebol alternativo. Hoje, outro programa, né? Muito especial. E hoje, muito especial, que hoje vamos passar aqui uma tarde com grandes histórias de personagens que fizeram o momento dourado do futebol brasileiro, né? Os áureos tempos. Acho que é um momento dourado. Né? E vamos falar de Copinha também. Também. Saíram os grupos da Copinha, tem a final da Série C, que a gente não pode deixar de falar. Uhum. Hoje saiu o campeão da Terceirona, né? Primeiro jogo 0x0. Tem ainda a Terceirona do Paraná, tá rolando, a Terceirona de Minas, e tem ainda alguns campeonatinhos para falar aí. Sim. Mas a maior parte do programa será com o nosso convidado, porque hoje o convidado é bom, hein? Mas antes de mais nada, vocês não estão vendo o laptop aqui na mesa, certo? Porque o laptop morreu. Olha lá, quando tem internet, morre o laptop. Pelo menos não foi algum assalto, né? Poderia ser pior. Podia ser pior. pior. Muito pior. O cadáver do laptop está ali na poltrona, o laptop morreu. Hoje que tem internet, eu não tenho laptop, cara. Mas, graças à tecnologia fantástica, eu tenho o meu celular, certo? Então, hoje, excepcionalmente, meus amigos, não tem chat, certo? Uhum. Porque o celular, o chat da AltV não pega no celular. Então, perguntas para o nosso convidado, comentários, notícias, fotos da sua irmã nua, pode fazer o que quiser. Vocês participam aqui do programa, certo? Ou pelo Facebook da FATV, FATV Futebol Alternativo, ou então o Twitter, @FATV, Jogo da Velha Futebol Alternativo também serve, tá certo? Então, reiterando, hoje não tem chat, certo? Apenas o Facebook da FATV, ou até o meu pessoal também, com os amigos que tem no meu Facebook pessoal, pode mandar no meu Facebook pessoal, ou então o Twitter da FATV, @FATV, tá certo? Por favor, Matheus, apresente o nosso digníssimo convidado, que hoje vai ter muitas histórias aqui. Com certeza. É um Enquanto prazer, eu abro aqui o Facebook. Cara. É um prazer aqui, hoje, para a FATV, receber aqui o fisioterapeuta, Mário Américo Neto. E aí, Mário, tudo bem? Prazer, né? Obrigado a presença, cara. Prazer é meu, boa tarde a todos os ouvintes, aliás, espectadores, internautas, né, do AltV, né, meu amigo Matheus, meu outro companheiro que tá aí, e vamos lá contar umas histórias aí do saudoso Mário Américo aí, né. Para quem não sabe, né, a gente quem não conhece, quem é Mário Américo? Mário Américo foi o massagista da seleção brasileira da Copa de 54, a primeira foi 50. A primeira foi em 50 até 74. 74, e 7 Copas? 7 Copas. 7 Copas e durante muito tempo foi massagista também do Vasco e depois da Portuguesa. E do Madureira, né? Começou no antes do Madureira, Vasco e Portuguesa. Então, e o Mário Américo Neto é neto do Mário Américo. Esse personagem, o próprio nome já disse. Muito especial do futebol brasileiro. Pô, baita personagem, né, cara? Histórico. Folclórico, né? Folclórico. Ali junto com o Pai Santana, cara. Né? Talvez o maior massagista aí da história do futebol brasileiro, cara. Sim. Né, cara? Fez comercial, foi vereador, a gente vai falar muito da vida dele aqui hoje, cara. Queria perguntar primeiro, como que... Eu sei que você fez uma exposição, vamos começar pela exposição, cara? Sim. Para falar da memória do seu avô, cara. Qual que foi as principais dificuldades que você teve para fazer essa exposição? Porque acredito que para conseguir material... Tudo bem, a família deve ter foto, né, alguma coisa, mas para conseguir material, muita coisa da CBF, TFT, como que foi esse trabalho de garimpagem para correr atrás da vida do seu avô, cara? Desde 2010, né, eu juntamente com um amigo meu, a gente teve a ideia de não deixar morrer o nome do Mário Américo, né? Ainda mais agora que a gente está se aproximando, né, a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, tudo que eu tinha em casa, que a minha avó tinha guardado, eu falei, poxa, acho que é uma injustiça a gente deixar tudo isso guardado aqui em casa, né? As camisas, as revistas, as medalhas, né? O terno da Copa de 58, e a gente sentou e falou, vamos montar uma exposição itinerante da história do Mário Américo. E como eu desde adolescente, que hoje eu sou jovem, já não estou velho ainda, né? Eu
tive a oportunidade de conhecer muito ex-campeões, né? Aliás, campeões do mundo das Copas passadas. Né? E aquilo foi me animando, né? Para não deixar o projeto da exposição morrer. Então, em 2010, a gente realizou a primeira, que foi na Bienal, dentro de um projeto, dentro de um evento chamado Universo do Futebol. E de lá para cá, a gente tem levado em cidades do interior, e até mesmo a última agora que eu realizei, que foi na Fábrica de Cultura, lá da Vila Nova Cachoeirinha, né? E graças a Deus teve um bom sucesso a exposição, que eu recebi convite para o ano que vem, que é o ano da Copa, de mais 4 fábricas de cultura estarem recebendo a exposição do Mário Américo. Que é uma baita ideia, né, cara? A gente sempre tecla aqui que o Brasil é um país sem memória, né, cara? Muito bacana. É boa essas iniciativas, cara. E é uma das coisas que eu mais ouço é isso, que o Brasil é um país que não tem memória, o Brasil não valoriza os seus ídolos, né? Então, eu acho que o meu dever é esse, é não deixar o nome do meu avô morrer, ainda mais numa data dessa que está para vir aqui no nosso país. Então, eu acho que o que eu puder fazer para homenagear ele, né? Que eu não posso esperar dos outros fazerem, acho que a obrigação é minha, em primeiro lugar, né? Então, eu acho que a exposição tem tudo para ir nos locais de bom acesso ao público, né? E esse público mais novo que está chegando agora, que gosta muito de futebol, não querer conhecer só o Neymar, só o Ganso, só o Pato, conhecer também as pessoas importantes do futebol brasileiro. Sim, e com o centenário, foi centenário dele ano passado, né? Exatamente. Então, pô, além da Copa do Mundo, o fato de ser o centenário dele é uma coincidência. Uma data assim, marcante. É uma data muito marcante. Com certeza, com Né? certeza. Perguntas, Matheus, antes de falar o nome do Mário, pessoal aqui. pra gente começar falando do seu avô, vamos começar desde o começo, né? Seu avô é de Monte Santo de Minas, tal, ele teve uma infância humilde. Fala um pouco do começo da vida dele. O meu avô, ele nasceu em Minas Gerais, Monte Santo. Ele teve uma infância muito difícil, né? Os pais e os avós dele, né? Ele conta na biografia dele que eram praticamente escravos, né? Viviam numa fazenda de favor. E ele, ainda garoto, ainda adolescente, ele já se revoltou contra aquela situação que ele tinha, aquela situação de pobreza. E aquilo levou ele a fugir de lá. Um belo dia ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele sabia que ele tinha alguns parentes, né? E dali a vida dele começou a acontecer. Do Rio de Janeiro não deu certo, ele voltou para São Paulo. Ele tinha um primo que morava próximo ali da Estação da Luz, que chamava Melquiades, que abrigou ele, né? E a vida dele começou a deslanchar. Ele virou engraxate, depois de engraxate ele virou baterista e depois virou lutador de boxe, né? Que aí ele chegou até a ganhar algumas lutas, né? Só que um dia ele apanhou de um grande lutador que o Brasil teve, que é o Kid Joffre, o pai do Éder Joffre, né? Que era argentino, né? Exatamente. Argentino. E tamanha foi a surra que ele levou que ele foi parar na mesa de massagem do Madureira. E dali a vida dele como massagista começou definitivamente. E que ano foi isso no Madureira? Você tem mais ou Foi menos? por volta dos anos de 1937, por aí. E seu avô, assim, ele não teve ele não teve estudos na escola, né? Ele não chegou a terminar. E depois ele foi conseguiu frequentar a faculdade de educação física, mesmo assim. Tem até uma brincadeira que ele sempre fazia para as pessoas, né? No México, por exemplo, um dia um grande jornalista perguntou para ele: "Ô Mário, você tem faculdade?" Claro que o jornalista sabia que ele não tinha faculdade, né? Ele pegou e respondeu para o jornalista: "Olha, eu até fiz faculdade, só que o problema é que as minhas colegas de sala eram todas umas vacas." Ele sempre brincava com isso, porque ele foi criado numa fazenda no meio de boi, no meio de galinha, tudo isso, né? Mas o meu avô, ele não chegou a ter a faculdade, provavelmente assim, porque ele não sabia ler e escrever muito mal, só que no Madureira tinha um médico chamado Dr. Almir do Amaral. Ele era professor de anatomia do curso de educação física da faculdade do Rio de Janeiro. Então ele levava o meu avô todo dia à noite para ter as aulas sobre músculo, ossos, né? Que foi onde ele começou a ter a base para ser um melhor massagista. E quanto tempo ele ficou no Madureira, você sabe dizer? Ele trabalhou no Madureira durante 7 anos
E foi um ano muito bom do clube. Por quê? O Madureira revelou 3 grandes jogadores, que eram o Jair, o Lelé e o Isaías, que eram considerados os 3 patetas. Sim. E tamanho foi o destaque desses jogadores quando eles foram para o Vasco da Gama, né? Que aí o Vasco depois veio a ter um dos maiores times do mundo. O Esquadrão da Vitória. Esquadrão da Vitória, Expresso da Vitória. Expresso da Vitória. Expresso da Vitória. Né? Expresso da Vitória. E eles exigiram que o Mário Américo fosse junto com eles. Ó, vocês querem que a gente vá pro Vasco? Tudo bem, já estamos aqui. Mas a gente quer que o Mário Américo venha. Foi daí que meu avô foi trabalhar no Vasco da Gama. De Madureira pro Vasco. Nos anos 50 ali, né? 40, 50. Né? Pegou a fase áurea do Vasco, né? Com certeza, né? Ali, o Vasco excursionava para o mundo inteiro, né? Chegou a jogar com o Sport de Lisboa e tantos outros times, né? Inclusive, eu não sei se o Mário Américo Neto sabe alguma história, mas o Mário Américo chegou no Vasco a trabalhar com o Heleno de Freitas. Sim, o grande Heleno. O Heleno de Freitas, que tem até o filme agora, sim. teve o livro. O filme que o Rodrigo Santoro fez, isso mesmo. Você sabe alguma história do seu avô Olha, com o história Heleno? diretamente com o Heleno, eu deveria ter pesquisado um pouco mais, vocês me perdoem. Não, Mas não, eu sei que tem alguma história dele assim com o Heleno, assim, que o Heleno tinha algum apelido lá no Vasco. Não sei se Acho era que é Gilda, né? Gilda. Exatamente. Por causa do filme da Isso, Rita por causa do Hayworth, filme. Gilda. É. Mas história diretamente agora do Mário Américo com o Heleno, eu não vou me lembrar. Entendi. Agora. Mas... E com o Flávio Costa, que o Flávio Costa foi técnico do Vasco há muito tempo. O Flávio Costa foi técnico lá do Vasco, sim. Inclusive o Flávio é padrinho de uma tia minha que que não está mais entre nós, a minha tia Vera Lúcia, né? O Flávio era um paizão assim pro meu avô, eles eram praticamente irmãos, né? E bom, não tem nem o que falar, o Flávio era uma pessoa Muito querida pelo seu avô. muito querida. No livro do meu avô cita muitas vezes assim as histórias com o Flávio, dos outros jogadores, né? Putz, tem até uma história que eu vou contar para vocês, que lá no Vasco tinha um roupeiro, que não tem o nome dele, que estavam desconfiando dele, que era o cara que estava roubando alguns jogadores. Que ele mexe estava roubando, sumia correntes, jogadores, relógios, né? E um dia o meu avô falou, ó Flávio, vamos ficar aqui no Vasco, aqui, a gente se esconde, e vamos ver se o cara aparece, que a gente vai descobrir se é ele que está roubando as coisas ou não. E eles foram para lá, ficaram em cima de um muro escondido que tinha lá em São Januário, e depois de 2 horas que eles esperaram dar o horário dele chegar para trabalhar, eles descobriram que era a folga do roupeiro. Entendeu? Meu avô colocou isso no livro. Aí o Flávio falou, pô Mário, você também me apronta cada uma, cara. Ficou lá pra fazer nada. Ficou lá para não fazer nada, né? Mas o Flávio foi, acho que um dos grandes técnicos que meu avô destacou como amigo dele e que conhecia muito sobre futebol, foi o Flávio Costa. É que as pessoas lembram muito do Flávio Costa por ter perdido a Copa de 50, Copa de 50, mas né? ele foi um técnico que trouxe muitas inovações no futebol brasileiro e no Sim. futebol carioca ele marcou época. Sim, E tem até uma biografia dele também, que só em cedo acha que é muito difícil, mas é uma pessoa muito pouco lembrada e que tem muito mérito no futebol brasileiro. o Flávio Por Costa. por ser o treinador da maior derrota da história do Brasil. Marcou ele muito negativamente. Como Mas marcou o Barbosa, por exemplo. Sim, que era um sim, baita sim, goleiro, né? Mas é uma pessoa que devia ser muito mais lembrada pelo Concordo. que tem grandes trouxe mais coisas ao futebol do que perdeu, entendeu? Sim, sim. Lógico, é que no Brasil a gente só valoriza os títulos, né? Se em outro país um cara como o Flávio seria uma pessoa muito mais lembrada. Aliás, o meu avô chegou na seleção brasileira, foi através dele, né? Uhum. Ele era auxiliar do Johnson, né? E foi através do Flávio Costa que houve o convite para ele estar na seleção de 50, né? Antes do Pan-Americano que teve em 49, né? Então, nossa, tinha um carinho muito grande pelo Flávio. Ele sempre deixou muito detalhado isso na biografia dele. Vamos mandar um abraço. Sim. Mandar um abraço pro pessoal. porque Conseguiu aí? tá lotado, Demorou tem. um pouco, mas... Vai no Manivela, mas a gente resolve, cara. Marcelo de Sena está por aqui, um abraço para ele, cara. Temos o Hermínio também por aqui, torcedor do América de Natal, América de Natal que se salvou do rebaixamento, né, cara? Um abraço para ele. O Inácio Filheiro está por aqui também, diretamente lá de Santa Maria. Também um abraço para o Inácio. Roberto Rocha, o rei de Mauá, também grande torcedor do Palácio de São Bernardo, está por aqui. Quem mais está aqui? Lucas Laranjeira está por aqui. O Raul, do futebol
Campo de Terra está por aqui. De Brasília. De Brasília, exatamente. O Rafael Lima também está por aqui. O Davi dos Jogos Perdidos também está por aqui. Guilherme Belgioli também está por aqui. Bastante gente no Facebook. O Fernando dos Jogos Perdidos também está por aqui. Foi lá no Baetão hoje, né? Foi acompanhar Diadema e Itaquaritinga. Do Sub-20. Final do Sub-20 da segundona. 5x0 pro Diadema, então Oh, o jogo da volta em Itaquaritinga talvez... 5x0 é complicado. Eu acho que o Itaquaritinga não vai fazer 6x0, né? É difícil. É difícil, cara. Então, ó, por enquanto são o Felipe André também está por aqui, um abraço para ele. Né? São os que estão por aqui. Já tem perguntas, mas primeiro faz a sua e eu vou abrir aqui as perguntas do pessoal. Tá Tranquilo. Certo? Fala um pouco de 54, que seu avô foi massagista lá e teve depois... O Brasil fez um jogo com a Hungria, acabou perdendo e teve uma confusão lá. Como que foi isso? Aquele jogo, quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu só dou risada. Por quê? Dizem que meu avô deu tanta porrada naquele jogo, ele bateu tanto, o pessoal ficou indignado. Falou, pô, o Mário, ele foi lutador de boxe, né? Então... Ele era parrudão, ele era grandão. Há um tempo atrás eu consegui ter imagens de algumas fotos desse jogo, né? E tem foto dele dando voadora, dando soco, chave de braço nesse cara, é muito engraçado. Inclusive, para quem não sabe, a vinda dele para a Portuguesa foi através de uma briga. Um dia jogou Portuguesa e Vasco, né? E o Eli deu uma pernada no Nobinga e começou aquele baita quebra-pau em campo. E o presidente da Portuguesa chamava-se Mário Augusto Isaías. Ele entrou em campo para brigar. E ele também era um ex-lutador de boxe. E o meu avô, sem saber de quem se tratava, deu um soco no cara. Passou um ano depois, a Portuguesa voltou a jogar com o Vasco, e naquele tempo não se tinha muito hotéis. Ficaram hospedados no mesmo hotel. E o Djalma Santos, que já era jogador da Portuguesa, para sacanear o meu avô, sabe o que ele fez? Levou o presidente da Portuguesa no quarto lá do meu avô. Falou, Mário, esse aqui é o cara que você deu um soco. E meu avô ficou ali quietinho, quieto, né? E o presidente da Portuguesa falou assim, olha, na Portuguesa eu quero pessoas que sejam homens, eu quero macho. Então você vai trabalhar lá. Foi aí que ele ofereceu um valor muito maior para ele e ele foi trabalhar na Portuguesa. Agora, e da Copa de 50? O que ele fala na biografia dele da Copa de 50? Que foi a maior derrota do futebol brasileiro? Olha, o que você pesquisou? O que ele diz sobre essa derrota? Afinal, ele estava lá no Maracanã no dia, né? Resumidamente, ele disse que o Brasil tinha tudo para ser campeão. A Copa estava na nossa mão. Só que o futebol é assim, né? A gente nunca pode esperar. Você não vê aí esses jogos, os últimos jogos do Atlético Mineiro que teve nessa conquista deles? É uma coisa inesperada que aconteceu, né? Que levou eles até essas vitórias que eles tiveram. E com o Brasil foi ao contrário, né? O Barbosa sofreu aquele último gol, que o Uruguai foi campeão aqui na nossa casa, né? Então, o meu avô, claro, por ser a primeira Copa dele, trouxe uma tristeza muito grande de todos os jogadores e uma falta de confiança, né? Poxa, perdemos a Copa em casa, né? Mas eu acho que essa Urucubaca já passou, eu acho que ano que vem acho que a gente vai conseguir sim. Com certeza. Se a gente também não ganhar a Copa aqui, a gente vai ganhar onde agora? Com essa seleção que tá, né? Acho que tem que ganhar. Né? Não, e o time do Uruguai de 50 era um grande time. Muito é. Diferente desse time do Uruguai que agora que joga todo na defesa. É um time razoável do Uruguai, pode ser até que chegue na segunda fase da Copa, mas esperar que o Uruguai ganhe do Brasil de novo é um tanto complicado. Acho que não. Também se... Bom, não vamos nem falar essas coisas. Não, lógico. Mas o que se fala, por exemplo, tem a biografia do Zizinho, que eu li, o que o Zizinho fala é que mudou a concentração. O Brasil estava concentrado num lugar, muita gente achou que o Brasil já tinha ganho, e o Brasil foi estava em São Januário concentrado, foi para outro lugar para o jogo decisivo, e que isso destabilizou um tanto os jogadores, muitos políticos foram lá falar com eles. Eles foram já construídos com aquela ideia, vocês são heróis, Então isso atrapalhou muito eles. O que eu vejo, talvez, o que aconteceu ali, foi o que aconteceu um pouco também nessa Copa que o Brasil perdeu, que foi 2006, que nós perdemos a Copa. Com Dunga? Que o Brasil estava 2010. A gente perdeu a Copa que estava muito assédio da imprensa, muito perto, o público muito perto. Eu acho que o nome já diz, concentração. Se é concentração, eu acho que não tem que ser uma coisa muito público perto, aquela coisa toda.
Então eu acho que isso desestabiliza um pouco, sim, tira o foco e é complicado. Eu acho que o Carlos 150 foi bem parecido com o que aconteceu em 2010. E a pressão Com a também, seleção. né? Colocarem no jornal, somos campeões do mundo. Sim, 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 Isso, lógico, acho que isso Né? é complicado, né? O Brasil Gera estava uma numa, autoconfiança que não existe. Né? Eu acho que é complicado. o Brasil estava numa ditadura também, tem isso, Exato. foi muito usado. Os jogadores eram pessoas muito humildes. E naquela época nós temos que lembrar que o atleta profissional ganhava muito menos que hoje. Os jogadores foram usados como heróis nacionais naquele momento, pela ditadura Vargas, para vocês são os tais e tal. E aquilo destabiliza os caras. Eles tinham até o empate o Brasil seria campeão. Sim. Como... E só pra fechar o assunto, não podemos deixar de falar da homenagem que fizeram pro Didi, que foi linda, né, cara? Ah, sim, tem isso também. Foi bem legal, cara. Eu até critiquei o Uruguai aqui um mês atrás, que o Didi mora numa casinha lá e foi um herói nacional, mas aí fizeram a homenagem a torcida toda gritando gol, foi bem legal mesmo, cara. Né? E merecido, cara, porque é o único que tá vivo Do jogo. do jogo. Não, do jogo, é verdade. É. Do jogo só ele tá vivo. Assim É, mesmo. então é merecidíssimo. Tá porque 90 anos, né, cara? Acho que 86, pelo É. que eu Não tenho eu certeza. acredito que é 86. Ele deu entrevista recentemente em vários veículos agora que o Uruguai se classificou. Bom, você só ler os comentários aqui do chat, já temos até perguntas pro Mário Américo Neto. O Senna comentou se pra gente falar também da Ponte Preta, né? Vamos falar mais tarde. Inclusive, quarta-feira, não sei o senhor, eu estarei lá, né? Torcendo para a Macaca Campineira, né? Que é o Brasil na Sul-Americana, certo? O Inácio Figueiredo perguntou o quanto tempo que você chegou a conviver com o seu avô, se você chegou a conviver com ele, enfim. Então, quando meu avô faleceu, eu tinha 3 anos de idade, então eu não lembro quase nada. Muito né? pouco. Só que você vê que coincidência, né? Eu sou o único neto que tem o nome dele e o único neto que torce para a Portuguesa. Pô, cara de extremo bom gosto, então. Sérgio, torce também. Então, o pessoal pode me zoar, os primos mais velhos falam, mas eu convivi, eu conheci mais, mas só eu torço pro mesmo time que ele torce. Os outros são todos corintianos, tal, deixa eles pra lá. Mas eu não convivi muito com meu avô. Minha avó, que está viva até hoje, ela me conta que quando eu nasci, ele já estava bem debilitado de saúde. Ela deixava eu um pouco do lado dele, dar na cama, tudo. Mas torcedor da Lusa, só eu. Extremo bom gosto, na verdade. Seguiu Uma pessoa Um inteligente. torcedor da Portuguesa, ele é diferente. Exatamente. Ele não é melhor nem pior, ele é diferente. Exatamente. Ó, o Roberto Rocha mandou um salve pra gente, certo? E o Inácio Figueiredo está comentando sobre o site novo da UTV que ainda está sem o login pro chat. Aqui o pessoal está mudando, está renovando a página da UTV. Então, se quiser entrar no chat... Está em desenvolvimento, não, a página Tem nova. desenvolvimento, a página nova. Dá para usar o altv.com.br/chat, mas a gente está sem o laptop hoje, então nem adianta entrar no chat. Se tiver pergunta, Inácio, manda aqui pra gente pelo Facebook ou pelo mesmo, Twitter? Ou pelo Twitter, que é mais fácil, tá certo? Perguntas, Matheus, por favor? Então, Mário Américo Neto, fala um pouco de 58, que aí o que acontece é que aí muda um pouco a estrutura, né? Que teve o chefe da delegação, o Nascimento, quer dizer, ali o Paulo Machado de Carvalho Isso. dá uma organizada na seleção brasileira. Há uns anos atrás, eu pude conhecer uma pessoa chamada Paulo Plané Buarque. Sim, Ele jornalista. chegou a ser conselheiro Do São Paulo, foi quase presidente de São Paulo. e do Tribunal de Contas também. Ah, Da União. Isso, da União. Do município de São Paulo. Eu estava com ele uma vez conversando e ele estava me explicando que foi bolado um plano, né? Entre ele, Paulo Machado de Carvalho, João Avelange, para que o Brasil ganhasse o seu primeiro título. Né? o Ari Silva, que é da Zona Ari Norte Silva, também, sim, jornalista. Gazeta Da Zona Norte. Zona Norte, isso mesmo. Inclusive, ele e meu avô chegaram a fundar um jornal que existe até hoje lá em Santana, a Gazeta da Zona Norte. E a ponte da Cruzeiro do Sul chama Ari Silva, em homenagem a ele. Sim. Então eles bolaram aquele plano, né, para o Brasil ser campeão do mundo pela primeira vez. E parece que deu certo, né? Teve umas curiosidades bem legais, que uma, por exemplo, talvez o Pelé não iria para a Copa, né? E estava já dando o horário aí para saber, para ter a seleção escalada. O meu avô estava com o Pelé estava totalmente machucado, que ele vinha de um jogo
entre Santos e Corinthians, que ninguém queria que o Pelé fosse. Até que meu avô falou, ó, ele pegou 2 panelas, uma de água quente e uma de água fria. Coloca o pé na fria e coloca o pé na quente. Quando o Pelé colocou, deu o grito, ele falou, ó, ligou o doutor Paulo Machado de Carvalho, falou, ei, Mário, o menino vai ou não vai? Ele falou assim, ó, não, tá preparado, ele vai. E aí o Pelé foi pra Copa e nos ajudou muito, né? E como, né? E como, né? É. Mas ali tem histórias, na Copa 58 tem cada história, uma mais engraçada que a outra, né? Tem uma bem famosa, que muita gente já sabe, que é a história do meu avô com o Garrincha, né? Essa história é um clássico, né? Essa história é um clássico. Tava lá o Garrincha, foi fazer uma compra, né? Tava no horário lá de descanso. Ele apareceu lá na concentração com o rádio e falou, Mário, olha o rádio que eu comprei e tal. E meu avô tava louco para trazer um rádio pro Brasil. E meu avô falou, poxa vida, eu vou dar eu vou enganar esse cara aí, mano. Aí ele falou, ó. Aí meu avô falou pra ele, Garrincha, esse rádio aí, cara, ele só fala sueco. Você vai ligar ele lá no Brasil, só vai sair palavra em sueco. E o Garrincha era um cara que veio lá do interiorzão, lá de Minas, né? Minas não, acho que Do Rio, Pau Grande, do Rio. Do Rio. Pau Grande. E eu falei, sério, Mário? Mas não acredito. Pô, mas se o pessoal ficar sabendo aí que eu comprei um rádio que só fala sueco, vai todo mundo me zoar. E o Garrincha era o cara que zoava todo mundo, né? Meu avô faz o seguinte, você me vende esse rádio aí que eu não falo pra ninguém. Aí o Garrincha falou, pô, tá bom. Um exemplo, vai, vamos supor que ele pagou $100. Meu avô queria dar $30 pra ele, né? Aí ele, não, mas eu paguei 100, ó. Então você ficar com o rádio, eu vou contar pra todo mundo que os caras que você comprou o rádio sueco. Não. Fica pra você com o rádio aí e esquece isso daí. Pobre Garrincha, né? Enganaram bem ele. Meu avô enganou bem ele lá, né? Não, essa história é muito conhecida, inclusive na biografia do Rui Castro sobre o Garrincha, ele desmente. Ele diz que o Sandro Moreira, que era um jornalista do Rio, muito amigo do Garrincha, tinha inventado. Mas recentemente eu não me lembro se foi com o Dino, cara. Quando eu falei com um desses da antiga, que falou que é verdade essa história. É verdade. Que é verdade essa história. Eu não perguntei, e assim, eu perguntei já para alguns ex-jogadores, inclusive o Pelé, já estive com o Pelé 3 vezes, né? E eu perguntei para ele, falei assim, Mário, é verdade... Ah, desculpa, o Djalma Santos me contou, desculpa, eu lembrei. O Djalma Santos, desculpa, é que é verdade. Mas o Dino Santos também estava lá na... Eu já perguntei isso pro Pelé, nos poucos encontros que eu tive com ele confirmou, ele falou assim, mas mesmo o seu avô comprando o rádio do Garrincha, depois a turma descobriu e zoou ele bastante lá na concentração lá na Suécia. E o Garrincha tinha uma coisa também de brincar, de estar preso, não sei se você sabe dessa história, ele brincava com os ele acordava cedo para tomar café, disse com os jogadores, só o Djalma Santos contou, e ele falava, oi, não sei o que, cumprimentava todo mundo, ele falava oi pra cadeira também, ele era bem assim... Brincalhão. Por isso que tem essa coisa da alegria do povo, que o pessoal diz, esse apelido, porque ele era um cara bem assim, mais ou menos um pouco, dizem, né, de caráter parecido com o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras. O cara conversava com todo mundo, não tinha essa coisa de estrela, né, de se achar melhor. Eu acho que naquele tempo, por tudo estar começando, os grandes craques do Brasil, eles eram bem mais humildes do que os atuais. Não que os atuais não sejam humildes. É que hoje eu vejo assim, a pessoa subiu um degrau, o nariz às vezes já vai lá em cima, né? E às vezes falta mais humildade, como eles tinham no começo da profissão. O né? pessoal hoje em dia ganha muito mais dinheiro do que eles ganhavam. Sim, Aí o moleque lá do interior de Pernambuco, Nem você tá ganhando já 1 milhão por mês, É verdade, enlouquece a cabeça. Com certeza, isso sobe para a cabeça mesmo. Se a pessoa não tiver uma estrutura familiar, psicológica, ela se perde. Muito. Né? Eu queria perguntar a respeito, óbvio, da portuguesa também, né? Como que era, quanto tempo ele ficou na portuguesa primeiro? E era normal, a portuguesa liberava mesmo, até Copa do Mundo fica um tempão sem trabalhar aqui. Ele trabalhou lá no Canindé durante 19 anos. Né? Na época a sede era na Praça São Bento, né? Então ele chegou na Portuguesa em 53, o Djalma Santos já estava lá, né? Ele chegou a ter uns títulos importantes pela Portuguesa. No São Paulo. Isso. Na verdade, tinha Paulista. E também tinha um título que chamava-se Fita Azul, né? Que As excursões. As excursões da Portuguesa chegou a ganhar do Atlético de Madrid por 4-2, né? Então a Portuguesa
O grande time que meu avô mais amou foi a Portuguesa, porque nesses 19 anos aconteceu muita coisa. O meu avô foi casado antes de conhecer a minha avó, ele foi casado, teve dois filhos, e a primeira esposa dele morreu, ele era muito nova. Ele estava em outro país com a Portuguesa, e a Portuguesa sempre cuidou de tudo. Depois, quando a minha bisavó faleceu, a mãe do meu avô, a Portuguesa sempre supriu o que precisasse, estava sempre junto. Então foi um grupo muito acolhedor, né? Então, meu avô era muito grato à Portuguesa por tudo que aconteceu, tudo que ele viveu ali, né? Naquele mundo do Canindé que ele falava. Então, o grande time dele é a Portuguesa, sem dúvida nenhuma. Tá no O que mais gostou foi ficou no coração dele, né? Tanto que ele teve propostas de ir para outro clube, ele sempre conta isso, só que ele não quis sair. Eu acho que ele achava que era uma ingratidão, porque ali ele conseguiu ter uma vida bem melhor, conseguiu ter a casa dele, as coisas dele, né? Então, ele era lusa, o negócio dele era... E o Vasco, por ser time de português também, só encaixou uma coisa com a outra. Não, sem dúvida. Agora, se eu não me engano, você pode me corrigir, se eu estiver errado, foi nessa época da Portuguesa que começou a ideia do Pombo Correio, não é? Sim, o que Não é? Porque... assim, o que começou a acontecer? O Pombo Correio era uma estratégia que o técnico tinha de passar informação para o time. Isso. O que acontecia? Quando o time estava perdendo ou estava mal, logo um jogador já caía em campo. E o meu avô, o técnico, já passava toda a instrução para ele. E ele ia no campo lá atender o jogador, mas não atendia ninguém. Ele já passava a informação para o jogador para o time ter uma outra desenvoltura dentro do campo. Isso deu certo muitas vezes. Muitas vezes isso deu certo. E até parece que essa estratégia foi descoberta mais pra frente. Toda vez que ele entrava em campo, a torcida vaiava. Ele chegou a ter um grande problema sério com um grande árbitro, que era o Mário Viana. Sim. Ele chegou a brigar muitas vezes com o Mário Viana por causa disso. Que o Mário já falava: Mário, pelo amor de Deus, não vem com esse papinho de novo aí que tem jogador machucado, que é tudo papo furado. E a torcida vaiava muito ele quando às vezes ele entrava, claro, a torcida de outro time, né? Sim. Por causa desse negócio dele. Porque já sabia que ele ia passar uma instrução. Essa estratégia dele, é verdade. Não, e é bem conhecido também essa história dele. E ele mesmo fazia o sinal pro jogador cair, né? Essa história é bem conhecida. Bom, vamos mandar um abraço pro pessoal que está no Twitter agora. Lógico. Também. Né? Caiu na internet. Então não, faz outra pergunta enquanto eu vejo a internet. Mário, voltando na 58, tem a história da bola, da final, né? Da Suécia. Como é que é essa? Tem uma história bem engraçada da bola, né? Que o Brasil estava já para ser campeão do mundo. E o doutor Paulo Machado de Carvalho chegou no meu avô e falou: Mário, essa bola aí tem que ficar pra gente. Aí ele: doutor, como é que eu vou fazer isso? Ele: Negrinho, se vira, essa bola é nossa. Então você vê que coisa engraçada. Quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, todo mundo ficou feliz, menos ele, que estava com a cabeça na bola. Né? Então ele saiu, quando o árbitro colocou a bola embaixo do braço, ele saiu correndo em direção, deu aquele soquinho embaixo do braço, pegou a bola, já saiu correndo pro vestiário, mas estava tudo armado já, né? Ele já tinha deixado uma bola lá, réplica, que ele trocou, entregou a falsa para os policiais e para o árbitro e trouxe a verdadeira para o Brasil, que se encontra até hoje lá no Museu da Federação Paulista de Futebol. E ele deu uma falsa, né? Não tem essa história? Ele porque acho que a polícia veio atrás. Isso, a polícia ficou atrás dele direto, querendo a bola, mas ele já preparou tudo, uma igualzinha para entregar para ele, e a original ele trouxe. Viu que coisa? Não. Genial, né? Mas a polícia de lá, não foi lá? De lá. Não, quando entraram no avião, todo mundo estava já comemorando já. Porque o Brasil decidiu a Copa de 58 na Suécia contra os donos da casa. Você imagina a pressão. E para eles também. Que país que não quer ter guardado a bola da final de uma Copa do Mundo? Acho que é muito importante, né? Uma coisa bem legal. E os jogadores daquela época falam muito, inclusive repassou esses dias o Newton Santos, agora quando ele faleceu, repassou uma série de entrevistas antigas dele, falam muito dessa coisa de 58 ter mudado, ter essa coisa da equipe técnica toda, ter toda essa equipe, ter o dentista, ter psicólogo até. Seu avô fala um pouco disso? É aquilo que eu falei.
foi um plano Foi que eles isso, foi muito formaram bem, para a seleção ganhar o primeiro título. Inclusive, eu pude conhecer o dentista que viajou com a seleção. Seu Mário Trigo. Seu Mário Trigo, né, que é de faleceu uns anos atrás, morava até em Brasília, acho. em Brasília. E ele falava que tinha jogador que não queria cuidar dos dentes, ele falava, era tantos bofetões, mas eu queria todo mundo ali alinhado, né? Então, era uma nova comissão técnica de psicólogos, preparadores físicos, né, que levou a seleção ao primeiro título, né? A equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, né? Em 58 tem a história também da camisa da final, né? Uma história bem Sim, legal sim, também. Nossa Senhora Aparecida. Do manto de Nossa Senhora. Tava correndo o risco da seleção jogar com a camisa branca, né? Isso. Que é a camisa que jogaram em 50 e 54, que dá uma sorte. E ninguém queria. E o meu avô, juntamente com o auxiliar dele, passaram a noite inteira costurando o emblema da CBD, que não era nem CBF na época, né? Numa camisa azul, porque azul representava o símbolo de Nossa Senhora. O Paulo Machado de Carvalho, como o pessoal ficou com medo do negócio branco, o Paulo Machado de Carvalho era uma pessoa de uma personalidade, imagino que o seu avô deve ter ficado muito próximo a ele, que ele foi muito otimista. Os jogadores falaram, puta, vai ser que nem 50, chegamos na final, agora vamos... Falou, não, mas Nossa Senhora Aparecida vai estar com a gente. Na época as pessoas, hoje pode até parecer um pouco inocentes, mas na época as pessoas eram muito religiosas. Sim, então, sim. aquele Muito discurso mais fez, que hoje, muito mais, naquela época, fez muito sentido para aqueles jogadores isso. E tem uma história também, não sei se o Mário Américo conhece, essa história dos desenhos, que os jogadores tinham que fazer desenhos pro psicólogo, né? E dizer o que era, né? E aí chegou a vez do Garrincha desenhar, ele fez uma cabeça gigante. Aí o Carvalhais, que era o psicólogo, falou, mas o que é isso, Garrincha? Não, é a cabeça do Quarentinha. Era o cara que jogava com ele no Botafogo. É a cabeça dele, né? Porque tinha uma cabeça grande, ele desenhou uma cabeça grande. Então, aí o Carvalho falou, esse Garrincha é meio bitolado, Paulo, mas vamos afastar ele. Ele falou, não, é melhor você ficar fica aí na psicologia, Carvalhais. Deixa ele jogar a bola que esse aí nós não podemos afastar, é meio complicado. Não dá pra afastar o Garrincha, né? Você já pensou se tivesse afastado o Garrincha a história poderia ter sido outra. Totalmente outra. Bom, tem umas perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro mandar um abraço para o Pucci, que acabou de entrar, um abraço para ele, grande Juventino, certo? O Douglas Domingues também está por aqui, um abraço para ele, certo? Marcelo de Cera também por aqui, o Hermínio também por aqui. O pessoal pediu também para a gente falar da Copa Verde, que saiu a tabela da Copa Verde, né? Que, aquela bela competição eleitoreira da CBF, né? O Gonzalo Augusto aqui, deve ser torcedor do Inter de Lages, falando que hoje tem a final da terceira ano de Santa Catarina, dizendo aqui que já tem 5.500 ingressos vendidos para a final de hoje em Lages. Tá melhor que a portuguesa, hein, tá vendo? Muito melhor, infinitamente. Parabéns aí. Infinitamente melhor, cara. Né? Agora vamos às perguntas aqui. O pessoal primeiro comentou que já conhecia a história do rádio do Garrincha, que até o Pucci falou que, tenho dúvida se essa história era realmente verdadeira, e agora confirmando. O Hermínio falando, muito bom o programa hoje. Um abraço ao Hermínio, tá feliz, né? O América se manteve na Série B e tal. Aliás, Natal está mais ensolarada para o Hermínio hoje. Bonito, hein? Falou bonito. Aliás, comemorar aqui o rebaixamento do Guaratinguetá, hein, cara? Né? Porque é um time que a gente não tem simpatia nenhuma, convenhamos, né? Time que muda de cidade, essas coisas. E lamentar também o Icasa, né, cara? O Icasa perdeu a grande chance da história dele, eu acho. Acho que depois de ontem nunca mais. O jogo do Figueirense contra o Bragantino foi difícil também, não foi tão fácil. E o Ceará, né, que é amarelado histórica, né? A torcida do Fortaleza também não pode zoar o Ceará, porque também amarelou em casa esse ano, né? Pro brasileiro, então, pro Sampaio Correia. Né? Que mais temos aqui? O Hermínio também curtiu aqui, o Roberto Rocha, certo? Muito bom programa hoje, diz o Hermínio. E a pergunta que teve aqui era a respeito da passagem dele do Vasco, como que... Você já até comentou do Madureira pro Vasco, que foi por causa dos jogadores dos três jogadores que foram do Madureira pro Vasco. Quanto tempo que ele ficou no Vasco, perguntaram aqui, e como que é, o que ele fala desse time do Expresso da Vitória, que foi, acho que o maior time da história do Vasco, né, cara? Ele trabalhou no Vasco durante 12 anos. 7 de Madureira, 12 do Vasco e 19 na Portuguesa. Ele sempre fala, na biografia dele, ele sempre falava que
Só os 12 anos que ele trabalhou no Vasco, daria para contar histórias tamanho de uma bíblia, né? E no Vasco, ele falou assim que foi o time onde ele começou a entender muito sobre falcatruas Do futebol. do futebol. Muita coisa errada ele via, né? Muita injustiça que ele viu com jogador, de diretoria. Então, mas em relação ao time, não tinha o que falar. Chegou a ser um dos maiores times do mundo, aquele time do Vasco. Lembra de Menezes? Nos anos 50 ali, né? Antes, né? Desde 49. 45 ali, o Vasco só ganhava tudo. Chegou a ser, acho que, pentacampeão carioca seguido, né? Então, era só craque ali, né? Só... Eu sou americano. Isso. Inclusive, o meu avô chegou a ter um grande amigo lá no Vasco, que era o Ipojucan. Que depois foi técnico da Portuguesa das divisões de base. Isso. E o Ipojucan... Tem até foto aí depois dele com o Ipojucan. Inclusive, lá no museu lá da Portuguesa, quando você chegar lá, tem uma revista que é a primeira entrevista que eles fizeram ao Pelé. O Pelé ficou concentrado no Canindé pela primeira vez que ele foi chamado pela seleção, isso em 57, aqui em São Paulo. Entrevistaram o Pelé e falaram: Pelé, qual que é o grande jogador que você gostaria de ser? Ele cita que o jogador que ele era fã, que ele queria ser, era igual o Ipojucan. Ele sempre fala isso. É só. Era um grande jogador. Chegaram a perguntar aqui se ele trabalhou junto com o Pai Santana, mas acho que não, né? Sim, trabalhou. Ou então ele saiu e o Lá Pai no Santana Vasco? entrou. Não só no Vasco, como na Copa de 66. Ah, O Santana ele tá. era auxiliar, né? O Santana era auxiliar. Era auxiliar do meu avô. Em 66 ele chegou aí para a Copa. Inclusive, eu pude conhecer o Santana antes dele falecer, tudo, mas a gente deu muita risada. Mas o Santana e o meu avô não se davam. Ah, é? Era quebra, os dois era briga direta. Por quê? Inclusive na Copa de 66, o Santana ele era um cara que diz o meu avô que o João Avelange levou o Santana para saber de tudo que os jogadores faziam lá. Era fofoqueiro. Dedo duro. O dedo duro, o massagista dedo duro. Então meu avô não gostava dele, eles não se davam, né? Mas trabalhavam junto na seleção e no Vasco durante um período de tempo. Não, eu pensei que quando ele tinha saído, o Santana tinha entrado. Não, eles trabalharam juntos. O principal auxiliar do meu avô, que meu avô disse que meu avô que formou ele, né? Era o discípulo dele, era o Knockout Jack. Knockout Jack era o cara que meu avô mais... Também outro lendário. Que foi lutador de boxe também, né? E também trabalhou um bom tempo na seleção, até a Copa de 94, né? Sim, o Knockout Jack estava lá ainda, até a Copa de 94. Tem até um lutador de telecat que é o Knockout Jack, que é homenagem ao... Isso mesmo. Perguntas, Matheus, por favor. Tem a história do que você falou pra gente fora do ar, que o Pelé era sonâmbulo e que seu avô chegou a ver isso. Como que é? Logo quando o Pelé foi convidado para a seleção em 58, como o Pelé foi meio que machucado, ele dormia no mesmo quarto que o meu avô. Geralmente todas as viagens da seleção, o Pelé dormia com ele. E teve um dia que o meu avô estava lá dormindo, de repente ele ouviu um barulho, o Pelé estava falando sozinho. Meu avô ainda falou: além do negrinho estar doente, ainda é sonâmbulo ainda, tem esse problema para mim ainda. E a primeira pessoa que descobriu isso foi o meu avô, né? E depois, no próprio filme do Pelé Eterno, que o Aníbal Massaín fez, alguns jogadores do Santos confirmaram isso. O Mengal, o Durval falou: não, realmente o Pelé era sonâmbulo mesmo. Ele acordava à noite, saia falando sozinho, coisa de louco. Tem uma outra história muito bonita do seu avô com o Pelé, que é essa, que ele se contundiu antes da Copa de 58 num amistoso que a seleção fez contra o Corinthians. O Ari Clemente, que era o volante do Corinthians, entrou nele e ele se machucou. E disse que seu avô entrou no campo sem o árbitro deixar para socorrer o Pelé e que xingou o Ari Clemente de vários impropérios, né? É porque o Pelé ele sempre foi uma... Quem viu o Pelé jogar já sabia que daí vai sair coisa boa. Tem futuro. Tem futuro, né? E o Pelé estava já certo para ele ir para seleção, né? Então, isso é verdade.
O meu avô xingou muito ele, falou, meu, você é louco, né? Vai quebrar a perna do cara. Quebrar o rei, né? Do cara que vai É a trazer mesma coisa que tem o mistura hoje, o cara entrar no Neymar, né? Você vai quebrar a perna do cara que vai trazer pra gente o título, mas Não, e até pro Pelé voltar a jogar, o Mário Américo teve muito mérito, né? Você contou, né? O Mário Américo tem foi uma dedicação de madrugada. Naquele tempo, a fisioterapia era muito atrasada ainda. Não era igual hoje, né? Equipamentos. Tantos recursos. Então, meu avô ficou a noite inteira com ele ali, na água quente, no banho-maria, no forno de beer, na massagem. E, graças a Deus, conseguiu recuperá-lo a tempo para o Brasil ser campeão do mundo. Agora, em 62 o Pelé se machucou mesmo, né? Como que ele conta disso? Aquilo que aconteceu com o Pelé em 62 foi bem triste, né? Aquela entrada que aquele jogador fez. Jogou com a Tchecoslováquia. Isso. E depois também, em 66, também quebraram ele de novo, né? Sim, que ele não jogou o jogo contra Portugal. Portugal, isso. Inclusive, essas duas lesões que o Pelé teve, tem uma história. Quando eu fui convidado para estar no lançamento do filme do Pelé, eu conversei com a mãe dele. A mãe dele falou assim para mim: Mário, o seu avô, além de massagista, era um psicólogo. Por quê? O Pelé não queria ir para a Copa de 70. Porque ele mesmo chegou a falar: olha, a de 62 foi uma porcaria, a de 66 também, o que eu vou fazer lá em 70? O meu avô chegou nele, conversou muito, falou: olha, é importante você ir, independente do que aconteceu, passado é passado. E o Pelé topou ir. O Pelé na Copa de 70 não precisa nem falar o que ele fez lá, né? Quase nada. Quase nada, né? Quase nada. Tem muitas histórias de 70 também, porque já era um grupo mais novo, né? Já Olha, é um grupo... tem uma história da Copa de 70 que é de... Quando eu li essa história, eu me emocionei. No intervalo da final, Brasil e Itália, os jogadores foram para o vestiário, naturalmente, e o Gerson chegou bravo. O Gerson chegou e falou: meu, eu tenho que ganhar essa Copa, porque é a minha última Copa, tal. Aí disse que o Pelé falou assim: mas só você quer ganhar a Copa? Eu também quero ganhar a Copa. Aí o Gerson falou: então, negrinho, você volta lá e você faz o gol logo, porque eu quero ganhar essa Copa, porque é a minha última Copa. E meu avô conta que aquele espírito que o Gerson tinha, aquilo incendiou os jogadores no vestiário, que no segundo tempo era uma outra seleção brasileira que entrou e a gente conseguiu ser tricampeão do mundo. Sim, e tem uma história, isso eu não sei se você sabe também, que o Rivelino conta que o Pelé era metido em 70, até tava o Simonal a tocar violão, a ser músico. E aí acho que foram, não sei se o Rivelino, não sei quem que dividiu o quarto em 70 com o Pelé. Eu sei que botaram uma cobra de brinquedo em cima do violão e que ele quebrou o violão tentando matar a tal cobra. Todo mundo, eu ouvi dizer que o Pelé tinha muito medo de cobra. Não podia, cobra não era com ele não. E essa história também eu já ouvi também da própria boca do senhor Rivelino, que o Pelé assustou com isso daí e tava com o violão lá, quebrou legal a cobra. É verdade isso daí, sim. E tem a história do próprio Simonal, né? Sim, o Simonal. O Simonal estava no auge do sucesso e tal, se achando, né? E aí chegaram nele: você quer ser o ponta-direita da reserva da seleção? E ele acreditou: não, pô, eu jogando na seleção. Aí arranjaram um uniforme pra ele e foi treinar, não tinha preparo físico nenhum, deu 10 minutos ele desmaiou em campo, né? Aí ele só foi perceber que estavam zoando ele quando ele acordou. Tem até uma foto em casa muito engraçada, que tá o Simonal vestido de Pelé e o Pelé vestido de Simonal. Porque os dois, se você for ver, é a capa da Fatos e Fotos, né? Parecidos, é dessa revista mesmo, revista Fatos e Fatos, não é? Fatos e Fotos. Isso mesmo. Essa capa é história. O Simonal era um dos cantores mais populares do Brasil nos anos 70 e foi um dos únicos que foi lá pro México. Enfim, depois ele teve uma série de problemas aí, mas ele era uma figura muito carismática, né? E vendia muito disco também. No documentário dele tem as cenas dele treinando com a seleção, inclusive. Sim, ele foi tanto amigo do Pelé que o Pelé até dá depoimento. O Pelé, que não é uma pessoa que dá tantas entrevistas, para esse documentário do Simonal, ele dá entrevista, fala, enfim. Verdade. E essa história dele treinar com a seleção. Imagina, o cara acreditar
que ia ser o ponta direita das anos 70. Né? Acabou acreditando. É muito orgulho, né? Bom, são 3h05 em São Paulo. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Vamos para tomar uma aguinha e tal. Mas o papo tá bom. O papo tá ótimo, eu vou ficar aqui até 10 horas da noite, batendo papo hoje. Aí na segunda hora vamos ter fotos aí da carreira do Mário Américo, tem bastante coisa e tem umas notícias, Também. que a gente não pode deixar de dar também, né? Que o futebol aí tá acabando o ano do futebol, mas ainda tem alguns jogos importantes, tá certo? Então vamos para o intervalo rapidinho, 5 minutinhos aí de intervalo, e aí eu volto com mais perguntas do pessoal e fotos do Mário Américo e tudo mais, tá certo? Vamos lá pro intervalo, valeu! É uma delícia, né? Carolina Ferraz fazer campanha de Zero Cal virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz campanhas pro Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose tem um sabor tão próximo do açúcar que facilmente é confundido quando uma pessoa toma e não sabe que é adoçante. Mas peraí, não é açúcar? Não, esse é o novo Zero Cal Sucralose. Hoje nós viemos filmar o comercial do Café com Estrelas. Não poderia deixar de ser Carolina Ferraz para apresentar esse adoçante. Teve uma baita química, as duas se entenderam muito bem. Inclusive nos intervalos, assim, rolou uma espécie de receita de bolo entre elas. O set, quando ele tem uma celebridade como âncora, ele tem características completamente diferentes. A gente precisa pensar em ter um set diplomático, que é um set sorriso, um set extremamente organizado, para dar segurança também para essa celebridade e a equipe que ela traz. A referência de figurino era toda baseada no dia a dia da Carolina mesmo. Ó. É uma beleza mais de casa mesmo, um cabelo com cara de que foi ela mesma que prendeu, com uma pele mais natural e menos maquiagem. A demanda da celebridade é sempre tempo. Ok, ação. Quando eu cheguei aqui para filmar, eu já sabia exatamente qual lente eu ia usar, qual era o eixo, quais enquadramentos. Menino, uma rapidez incrível, que eu já sou acelerada, né? E o diretor também é um fofo, querido, seguro, a equipe toda pronta, luz linda. O briefing que eu recebi era de um filme muito luminoso. Tudo foi pensado para a gente continuar filmando sem alteração da característica de luz. Para isso a gente trouxe uma bateria enorme de HMI. A gente vai ter um plano robusto de mídia. Nós vamos ter TV, nós vamos ter mídia impressa, a gente vai ter uma campanha forte em digital. É a volta de Zero Cal à mídia em grande estilo. Mas peraí, não é açúcar? Claro que não. Eu me cuido direitinho. Esse aqui é um novo Zero Cal Sucralose. Mas parece açúcar. É uma delícia, não é? Zero Cal traz uma nova versão bastante importante nesse mercado. É uma marca de bem-estar e sucralose é um produto extremamente saboroso. Eu já provei aqui no set de filmagem e realmente achei um sucesso. Agora é com vocês. Pimenta! Pimenta que é gostoso. Uma porta, uma janela, um templo que abriram pra gente. Um mundo que eu não imaginava, que eu me descobri. O que a gente faz aqui é encontrar vocação e lapidar talento. O Instituto Criar causa transformação. O idealizador desse instituto é o Luciano Huck, Desde 2003 nós estamos funcionando. com a missão de inserir jovens de baixa renda no mercado de audiovisual. Já passaram por aqui 1.350 jovens. Durante o programa de formação, todos os jovens recebem uma bolsa trabalho de um salário mínimo para que eles possam se dedicar exclusivamente à formação integral. Além disso, todo o transporte e alimentação. Quando eles entram, passam no processo seletivo, eles já fazem a opção pela formação técnica que eles vão receber aqui.
Nós oferecemos 11 oficinas técnicas em todas as disciplinas que compõem o audiovisual, para cursar durante 1 ano no seu programa de formação. E todos os 150 jovens participam das oficinas socioculturais. Essas oficinas têm um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens como cidadãos, como seres humanos e como transformadores sociais. Depois do Criar, eu evoluí profissionalmente e na minha vida pessoal mesmo eu aprendi a respeitar o próximo. Tem uma formação do olhar, de você passar a enxergar o mundo através de outras perspectivas. O Instituto funciona como uma produtora. Nós temos um estúdio-escola. São 3.500 metros, 2 estúdios, uma marcenaria completa que funciona na nossa oficina de cenografia. Temos um estúdio de áudio, uma biblioteca com mais de 6.000 itens. Nós temos uma área de inserção que é ligada a todas as agências e produtoras e emissoras de TV e nós procuramos encontrar oportunidades de prática profissional para cada um desses jovens. A nossa média anual de inserção é de 70% a 75%. Eles chegam como estagiários, mas eles vêm muito preparados já. 80% das pessoas que vieram como estagiários do Instituto Criar foram efetivadas. O mundo ele é muito amplo e a diversidade é que faz com que ele fique interessante. E a gente busca formar aqui não só profissionais, mas também bons cidadãos. Para que esse mercado seja um mercado mais humano. Faz a gente acreditar que um mundo melhor é possível. Hoje é um dia muito especial para a marca 3CM, que a gente inaugura a parceria com o Projeto Tesourinha. A tesoura é boa. O Projeto Tesourinha é uma organização social sem fins lucrativos que educa, forma pessoas na área da beleza. São alunos que vêm de comunidades carentes. Nessa caminhada já passaram quase 40 mil jovens. Desde a sua origem, a marca tem essa essência de salão de beleza e o relacionamento com cabeleireiros. Eu já trabalhei com muitos produtos diferentes e me identifico demais com o 3CM. E como faz parte da estratégia da marca, nós atuamos também com os embaixadores. Sendo embaixadora da marca tá sempre presente. O resultado é sempre muito gostoso, eu sempre saio muito feliz, assim, principalmente num projeto como esse que é social. Nas feiras, na Beauty Fair e na Hair Brasil, um dos grandes papéis desses cabeleireiros embaixadores é dar palestras e cursos. Damos passo a passo de penteado, falamos tudo que está se usando, tudo para que você tenha em mãos e saber o que fazer com os produtos. Nós começamos a parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul há quase 1 ano. A iniciativa é genial, por conta de ser uma profissão que no Brasil ainda é muito informal. E é legal que a gente tenha formação acadêmica para esses profissionais hoje. A gente formou um curso especial de 3CM, de formação profissional. É um curso dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é de tratamentos capilares e modelagem. O segundo módulo é sobre fundamentos da cor e da forma. O terceiro módulo é sobre mecanismos do corte. 3CM propicia para a gente o uso de materiais e equipamentos nunca antes vistos em um curso de beleza. Ele traz um conhecimento teórico e prático muito fácil de entender. A gente proporciona um curso com um custo mais baixo para os alunos. E a 3CM com a Cruzeiro do Sul realiza o nosso sonho. E a marca empresta todas as credenciais e toda a expertise de salão para essa população que está iniciando na sua carreira. Então, os melhores alunos do curso ganham uma semana de estágio no salão do Ricardo Cassolari. Esse momento e essa iniciativa pode mudar muito a vida de uma pessoa, desde que ela tenha coragem, tenha vontade e disciplina. A grande ideia desse projeto é a gente conseguir ir além do sonho dessas pessoas, né? Eles terem a referência na sua comunidade, referência no que fazem, terem uma profissão garantida para o futuro.
é um dia muito especial para a marca 3CM, que a gente inaugura a parceria com o Projeto Tesourinha. A tesoura é boa. O Projeto Tesourinha é uma organização social sem fins lucrativos que educa, forma pessoas na área da beleza. São alunos que vêm de comunidades carentes. Nessa caminhada já passaram quase 40 mil jovens. Desde a sua origem, a marca tem essa essência de salão de beleza e o relacionamento com cabeleireiros. Eu já trabalhei com muitos produtos diferentes e me identifico demais com 3CM. E como faz parte da estratégia da marca, nós atuamos também com os embaixadores. Ser embaixadora da marca tá sempre presente. O resultado é sempre muito gostoso, eu sempre saio muito feliz, assim, principalmente num projeto como esse, que é social. Nas feiras, na Beauty Fair e na Hair Brasil, um dos grandes papéis desses cabeleireiros embaixadores é dar palestras e cursos. Damos passo a passo de penteado, falamos tudo que está se usando, tudo para que você tenha em mãos e saber o que fazer com os produtos. Nós começamos a parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul há quase um ano. A iniciativa é genial, por conta de ser uma profissão que no Brasil ainda é muito informal. E é legal que a gente tenha formação acadêmica para esses profissionais hoje. A gente formou um curso especial de 3CM, de formação profissional. É um curso dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é de tratamentos capilares e modelagem. O segundo módulo é sobre fundamentos da cor e da forma. O terceiro módulo é sobre mecanismos do corte. 3CM propicia para a gente o uso de materiais e equipamentos nunca antes vistos em um curso de beleza. Ele traz um conhecimento teórico e prático muito fácil de entender. A gente proporciona um curso com um custo mais baixo para os alunos. E a 3CM, com a Cruzeiro do Sul, realiza o nosso sonho. E a marca empresta todas as credenciais e toda a expertise de salão para essa população que está iniciando na sua carreira. Então, os melhores alunos do curso ganham uma semana de estágio no salão do Ricardo Cassolari. Esse momento e essa iniciativa pode mudar muito a vida de uma pessoa, desde que ela tenha coragem, tenha vontade e disciplina. A grande ideia desse projeto é a gente conseguir ir além do sonho dessas pessoas, né? Eles serem a referência na sua comunidade, referência no que fazem, terem uma profissão garantida para o futuro. Bom, maravilha, hein? De volta com a segunda hora da FATV 317. Vamos ao momento jabá, rapidinho? Lógico. Futebolalternativo.tv.com, o site desse humilde programa, certo? Agora, sem atualização, porque a maioria dos jogos, dos campeonatos está acabando, a gente só atualiza ali os campeonatos que está tendo, o final da Série C, do Santa Catarina, que é hoje o final e tal. Então, mas vale aí o acesso, porque os vídeos dos antigos do programa estão lá. Futebolalternativo.tv.com, se você quiser assistir a FATV 1, tem lá, cara. Estamos no 317, pode assistir as 316 edições, fazendo uma maratona de FATV, por que não? Tiver o que fazer à tarde aí. Você, meu amigo desempregado que eu tenho que fazer, podia ver 316 edições da FATV, ver como que eu mudei nesse tempo, se eu emagreci, se eu engordei, se a barba cresceu, aumentou ou não, cara. Né? Que beleza, cara. Descobrir qual programa que o Matheus estreou, cara. Tem muitas coisas para se fazer da FATV, cara. Ultimadivisão.com.br, certo? Qual texto que tá lá, você sabe? Da cabeça ou não, cara? Olha, o seu mais recente, qual que é? O meu mais recente foi sobre o único jogo que o Pelé fez em Florianópolis. Tem um jornalista lá de Florianópolis, Polidoro Júnior, tá lançando um livro. Contra o Avaí, né? É, contra o Avaí, foi um amistoso. E é bem interessante o trabalho que o Polidoro fez. Ele pegou também todos os jogos que o Pelé fez em Santa Catarina, conversou com todos os jogadores, ele conversou desse jogo, só não conversou com o próprio Pelé, até com os juízes e tal. Ele fez um levantamento bacana. Eu ainda não recebi, ele foi lançado acho que semana passada, lá em Florianópolis mesmo. Bem legal.
Bem legal. E logo tem coisas novas para entrar lá que eu tô fazendo aí, logo deve entrar. Todo dia tem alguma coisa. O Alan e o Júlio têm feito um trabalho bacana. Tem a campanha que eles estão estão fazendo pro gol do Escudeiro, né? Ah, sim, tem a campanha também. Né? O Náutico só tomou porrada o ano inteiro. Sim. Podia ganhar o prêmio da FIFA de gol mais bonito do ano. Né? É em conjunto com aquele site, um site cearense de futebol, Verminosos por Futebol. Um site excepcional também. Do Rafael Faz um trabalho muito legal aquele rapaz. Sozinho, cara. Ele já está convidado a vir aqui. O duro é que ele mora em Fortaleza, então vai ser um pouco difícil. Um pequeno empecilho, cara. Ele pode pegar o avião, fazer um bate-volta. Se ele quiser um dia vir. Né? Mas sai dele. Então, sim, ele faz um trabalho muito bacana. Eu sei que cuidar de um site sozinho é complicado. Né? Então, ultimadivisão.com.br, os jogosperdidos.com também. Nosso amigo Fernando Martinez, o Davi está acompanhando o programa, um abraço pro Davi também. E falando em sites também, eu queria mandar um abraço para um grande amigo nosso e do Mário Américo também. O Maurício Sabará, que é um grande pesquisador de futebol, um grande amigo e uma pessoa que conhece muito do futebol do passado, que hoje ele está em Porto Alegre, que tem um encontro do pessoal do FTT. E o pessoal do FTT sempre vê a gente, ele, o Belmiro. Lá de Jabuticabal. Isso, do Vale do Paraíba, né? São José dos Campos, Taubaté, Pinda, não é daquele lado. Ele é corintiano, mas a gente, o Belmiro, o Fabrício lá de Taubaté também. Sim. São um grande pessoal lá da FTT, um abraço para eles e espero que o encontro tenha sido um sucesso. Em breve o Maurício vai estar aqui também, qualquer edição aí. E acho que o Mário América deixar o contato dele também, já deixa, aproveita esse momento. Aproveita que é o momento do jabá, já deixa o contato. No final do programa vai deixar de novo. O meu telefone é 97122-3335. E o meu e-mail é marioamericoneto com 2t, @hotmail.com. Porque de repente alguém quer fazer uma exposição fora de São Paulo, do Mário Américo, você está aberto aí ou palestras, enfim, o que não é para passar trote, não. Não, lógico, porque às vezes alguém de outra cidade está vendo a gente, quer levar e tal, aí fala, mas é só de São Paulo. Não, você está aberto a isso. Brasil inteiro, tamo aí. Então tá certo. Legal. Vamos ver fotos então da carreira sim. do Mário Américo. Vamos ver algumas imagens aí, né? Fotos que achamos lá no site do nosso querido amigo Milton Leves, né? Que é outro que cuida muito da memória do futebol. Sim. É a única coisa que ele faz de bom na vida também. Vamos ver então. Vamos ver a cara do Matheus. Vamos ver então algumas fotos aí, ó. Mário Américo cuidando ali do Neno. Uma foto meio erótica essa. A foto melhores. Aliás, a foto com legenda, hein, cara. Isso que é pra saber quem são de cada jogador, cara. Aí é o quê? Português? Eu não sei, cara. Portuguesa. Portuguesa? Próxima, por favor. Essa foto ela é muito curiosa, porque ali a gente está vendo ali o nosso querido... Pai Santana. Pai Santana, Djalma Santos. Arnaldo Tironi. O pai do Tironi. Esse senhor que está ali, ele é pai do ex-presidente do Palmeiras. E aquele que está perto do meu avô é o goleiro... O Manga. Foi um grande goleiro. Sim. Tem uma história do Tironi... 64 essa foto. Que posso falar por ele ter... Seu Arnaldo, pai do Tironi, o seu Tironi, ele teve em 58 com a delegação, ele viajou, ele era muito amigo do Paulo Machado de Carvalho. E tem uma história muito curiosa sobre o Arnaldo Tironi, que ele delegou muitas vezes no Palmeiras, ele foi vários presidentes, ele sempre foi um cardeal do clube. Só que o seu Tironi tinha muito medo de avião. Exatamente. O seu Tironi viajou para a Suécia de navio. O seu Tironi não pegava avião. Ele não pegava avião. Essa história é muito curiosa. Próximo, por favor. Esse é um dos grandes times da Portuguesa. Grande goleiro, Orlando Bom Zé Maria, o Leivinho ali no Vinho, né? Leivinho do lado do Mário Américo. Podemos achar também ali nosso querido Marinho Pérez, né? O Marinho Príncipe. E ali embaixo segurando a flâmula é o... Qual que é o nome dele, rapaz? É o que jogou depois na Portuguesa Santista, jogou no Botafogo de Ribeirão. Faleceu há pouco tempo até. Esqueci o nome dele. Jogou no Noroeste de Bauru também. Ele jogou no Botafogo de Ribeirão com o Geninho. O Geninho era goleiro. Ele morava em Santos até. Sim, Esqueci o nome dele. Mas cabe aí o recado para a diretoria da Portuguesa voltar com essa camisa. A camisa linda, né? Que é linda, né, cara? Eu não sei porque a Portuguesa fica com as camisas... Eu acho que a Portuguesa tem que entender que a cor oficial da Portuguesa é o vermelho. Não é nem o verde. Porque um tempo atrás nós estávamos com uma camisa aí que
aparecia mais o verde do que o vermelho. Então, mas essa é a mais bonita que tem, com certeza. Por mim, jogava assim eternamente. E o Marinho Pérez é um grande amigo, quero ainda trazer ele aqui, é uma pessoa muito bacana. Não sei se você o conheceu. Eu conheço pessoalmente. Cara, o Marinho muito Pérez. bacana. Próximo, por favor, diretor. Foto clássica, essa. Isso. Essa foto foi quando ele foi capa da revista Placar, em 72. Né? Muito bonita essa foto. Ele parece um pouco comigo, ele? Parece. Seu avô era calvo ou ele já tirou o cabelo? Não, quando ele não? era calvo. Ah, ele era calvo. Nasceu careca, sempre ficou careca a vida inteira. Próximo, por favor. Essa foto também é muito bonita, né? Esse foi o nosso querido Marinho Chagas. Marinho Chagas. Olha, cara, o Marinho Chagas novinho. 74? 74, isso mesmo. Última Copa dele, né? Última Copa dele. Inclusive, queria até mandar um abraço pro Marinho Chagas, né? Que tá internado, né? Ele teve uns problemas, eu não sei como ele tá. Ele mora lá em Natal, né? Ele mora em Natal, mas ele esteve aqui em São Paulo internado numa clínica para problemas sérios. Então, meu abraço aí, Marinho. Você chegou a conhecê-lo? Não, o Marinho Chagas eu não conheci ainda. Aí ele já tinha quantos anos mais ou menos, seu avô? Uns 50? Não, mais. Mais? Ele estava já chegando aos seus 60 anos. 60 anos. Ele é de 12, é a Copa de 74? É verdade. 60 e poucos anos. 60 e poucos anos. Próximo, por favor, diretora. Aí, Paulo Machado de Carvalho. Marechal da Vitória, hein? Exatamente. Com a faixa de campeão do mundo. Com a faixa de campeão do mundo. Vocês ainda têm a faixa? Tem lá? A faixa nossa. Ainda, assim. Que bacana. Espetacular, espetacular. Próximo, por favor. Opa. Volta o... Ela que o Gilmar tá tomando banho, acho que ela ficou ali com... Acho uma foto erótica. Volta... Aí. Opa. Que é o Gilmar, que é o Didi ali, de pé, não? De terno? Não dá pra saber, não dá pra saber. Algum jogador. Não dá pra saber. Já tá tratando o joelho, né? Provavelmente. Inclusive, essa algum tipo foto... de tratamento, Recentemente eu enviei essa foto pro filho do Gilmar. Meu querido Marcelo Neves, que é o presidente da Associação de Campeões Mundiais, é um grande amigo meu. Né? Mais um jogador também nosso, que a seleção perdeu também. Perdeu, né? Recentemente, esse ano. Né? Um dos maiores goleiros da história, cara. Eu acho que é o maior, né? Maior. Junto com o Mano ali. O Félix também merece uma aceitação. Não, o Gilmar foi muito melhor que o Félix, lógico. Mas né, o Félix merece aceitação. Próximo, por favor. Ó que trio, hein? Mazola, Pelé e Vavá. Não, é Mazola. Mazola. Inclusive mora até hoje na Itália, né? Mazola é comentarista, né? Comentarista lá, né? Isso, Mazola. Ó, o Dafini. E ó, estica, cara. A borboleta do Mário América. Ele usava muito borboleta ou só? Não, gostava de usar bastante borboleta. Quando tinha festa, alguma coisa assim? Era moda na época, né? A Dona Irã Barbosa usava. Isso. E o chapéu também? O chapéu também era com ele. Bacana. Ele era muito alto, seu avô? Não, bem baixinho mesmo. Ah, tá, porque o Pelé não é tão alto, a gente vê que é quase o mesmo tamanho. Então. Você é bem mais alto que o seu avô é? Sou bem mais alto. A minha mãe é muito alta e meu pai também é muito alto. Né? Próximo, por favor, diretora. O Homem das Mãos de Ouro. Ah, que bacana. Bela foto, hein? É que aí parece que ele é bravo, mas ele era um cara sossegado, né? Brincalhão com os jogadores. Né? É que aí na foto ele tá... Essa foto é só pra assustar um pouco. Na portuguesa também, né? Exatamente, é na portuguesa. O uniforme lá atrás. Não dá pra ver ali atrás do Ivair, ali que eu consigo visualizar bem ali. É na portuguesa mesmo, exatamente. Próximo, por favor. É a última, diretora. Tinha mais uma, eu acho. Mas tudo bem, vai. Né? Bem legal recordar essas fotos, né, cara? Sim. Tem essa aí no Egito, após partida contra o Egito, 1960. Servindo uma aguinha ali pra galera. Né? Lembrar que naquela época o banco de reservas era duro, não era essa... Era de madeira e era duro, não era essa moleza que é... E a câmera lá atrás, cara. É do lado, né? Genial, cara. Tem uma foto que eu não trouxe, que ele tá no banco de reserva do Pacaembu, que é um banco de praça. É banco de madeira, normalmente. Exatamente, aquele banco mesmo de madeira, coisa bem simples mesmo. E não podia ter substituições, começou em 70 a ter substituições, então ficar no banco naquela época, os jogadores antigos dizem que não é a moleza que é hoje, né? Nada confortável como é hoje, né? Acho que já pode voltar, né? Pode. Antes de ver os comentários do pessoal,
Então, 74 foi a última Copa do seu avô? Foi a última Copa do meu avô, 74. Tem alguma história? Porque tem uma foto que o Maurício botou na entrevista com você, que ele tá segurando o Leivinha, né? Seu avô já é um senhor, cara. Ele, como que era que ele cuidava dessa parte física? Ele conseguia carregar o cara? 74 ele já estava decidido a ir para a Copa, mas ele já queria parar já, né? Ele sempre brinca aqui, ele fala que a CBD queria fazer uma grande homenagem para ele, só que antes de fazer a homenagem ele mesmo quis dizer tchau, né? Porque ele também tinha, ele era muito contra algumas ideias que o João Avelange tinha na época e alguns diretores tinham na época, né? Que tudo isso passou. Logo depois que meu avô encerrou a carreira como massagista, ele virou vereador, homenageou o João Avelange na Câmara Municipal aqui em São Paulo. Então, a história dele é essa, né? Um homem, uma infância humilde, muito difícil, venceu na vida, 7 Copas do Mundo, depois se tornou vereador. Inclusive, ele foi o mais votado da cidade de São Paulo, foi ele, em 76. O que prova a popularidade dele, né? Sim. Não, o cara que nunca entrou em campo, né? Ele chegou a fazer a primeira propaganda da Gelol, foi ele quem fez, né? Que ele falava até errado, né? Com minhas mãos, né? Eu, Maria América, aquela coisa toda, né? Então... Aliás, a gente tá procurando essa propaganda. Você tá procurando, né? Você já teve em vários lugares. Inclusive, se alguém souber, né? Eu tenho ido atrás de alguns publicitários para ver se eu consigo obter essas imagens da propaganda dele na Gelol para exposição também, porque eu não tenho essa... Naquele tempo não se tinha DVD para gravar tudo facilmente, né? Nem foto, né? Não, eu já tenho falado com algumas emissoras de TV para ver se eu consigo, mas não é fácil. Nós estamos atrás aí. Mesmo o videocassete naquela época era raridade. Então, mesmo o trabalho que o Massaini fez do Pelé Eterno foi muito difícil, mesmo para achar coisas do próprio Pelé. Eu tenho um amigo meu, chama-se Roberto Saponai. Ele é muito especialista em saber que anos são as fotos, né? E ele teve bastante trabalho para saber ano, década por década ali, para saber. A questão da memória no Brasil é mesmo a futebolística. Fala de memória, você não quer mostrar? Ah, sim, trouxe duas coisas aqui. Não tem tanto a ver com o tema de hoje, mas enfim, mas também. Esse aqui é um exemplar da Placar de 80, quando o Minelli assinou com o Corinthians. Quando o Luiz Pereira voltou para o Palmeiras ele anunciando, inclusive, que estava voltando da Espanha, né? Já nos anos 80. Qual que é a manchete? Mas... Verdão? Manchete... Não, Verdão traz o Luiz Pereira de volta. Chicão no Santos. Isso, quando o Chicão jogou no Santos também. Mas o que eu queria mostrar, na realidade, o que tem a ver com esse programa... Então, é isso e aqui, que é uma propaganda da marca Drible. Ele tem com times alternativos, né? Com o Sampaio Correia, o Bahia, o Botafogo, o Londrina. E aqui tem o Vila Nova, né? O de Goiás. O Remo e o Joinville. E tem o de São Paulo Futebol Clube. Tem uns outros aí que não interessam tanto. Mas enfim, e o que é curioso... Botou do Cosmos ali, né? O que é curioso é essa... Aqui tem uma matéria também com o Enio Andrade, né? Grande Enio Andrade. Sim. Era essa matéria com o Chicão, que achei que era maior, porque... Mas enfim, que o Chicão fez uma aposta com o... Nós já passamos aqui. Quando ele jogava no Santos, ele fez uma aposta com o Chulapa, né? Quem ganhasse, se o time do Chulapa ganhasse, o Chicão tinha que tirar o bigode. E se o time do Chulapa ganhasse do time do Chicão, o Chulapa ia ter que raspar o cabelo. Então, como ganhou, ele tirou o bigode em campo. Nós já passamos aqui. Passamos. Nessa época. Isso aqui é uma edição da Placar especial do Palmeiras aqui, que eu tenho, né? Essa aqui eu guardo com um pouco... Eu tenho aqui autografado o Ademir e o Leivinha. Falta o César, o Chevrolet, o Luiz Pereira, o Baldock e o seu Emerson Leão também. Aliás, Matheus, eu queria parabenizar que o seu time agora... Campeão brasileiro, né? Nacional. Falamos na semana passada. Porque eu como torcedor da... Mais do que campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Bicampeão. Eu como torcedor
Portuguesa, eu tô acostumado as pessoas me zoarem quando meu time cai pra segunda divisão. Como o meu esse ano não vai cair, então eu já tô... Olha lá, hein? Né? Tem que ganhar hoje, tem que ganhar hoje. Ô Mário, falando na Portuguesa, você falou que você teve lá no museu e tal, tem muita coisa do teu vô lá. Como que é o Museu da Portuguesa? Pra quem de repente de São Paulo gosta de futebol antigo, quiser ir. O Museu da Portuguesa, eu tenho certeza que é um dos mais complexos que tem. E é de uma forma assim, bem antiga, bem simples. Não é como o museu do futebol do Pacaembu. Você chega lá, tem as televisões, tem isso, tem aquilo. Não, é igual a salinha, né? É uma questão museu mesmo. Lá tem a primeira caneta que assinaram a compra do Canindé, entendeu? E quem for lá, o terno que meu avô viajou para a Copa de 58 se encontra lá. E uma camisa que a marca atleta na época fez para ele, que é metade Vasco, metade português e atrás seleção brasileira. Então é um museu muito rico, tem muitas coisas interessantes. Lá você encontra a carteirinha de sócio do pai do Carlos Alberto da Nóbrega, lá, o Manuel da Nóbrega. A Manuel da Nóbrega torceu para Portuguesa? Portuguesa? Ah, não sabia dessa história. E o avô do Antônio Emílio de Moraes chegou a ser presidente da Portuguesa. Chegar lá tem um quadro, lá tudo em nariz. Então é um clube de muita história. Então você quiser conhecer o clube do Museu da Portuguesa, todos os sábados das 11 da manhã às 14 da tarde. E é de graça, tudo? De graça, né? Não cobrar nada. Né? O seu Vital e o... Seu Vital, tem um amigo meu, o Rogério, o Everton e mais uns 2 torcedores que sempre ajudam lá. E colaboram. Tem súmula de jogo antigo, tem essas coisas? A história é muito rica, lá tem tudo. Acho que para quem gosta de futebol, não especificamente a portuguesa, futebol, você vai encontrar muita coisa interessante lá. Não precisa ser torcedor da Portuguesa. Não precisa. Tem as taças também, né? Dos campeonatos. Muitas, né? Com certeza, né? Porque é da Portuguesa. Com certeza. Sim, tem bastante. Inclusive tem a camisa que o Denner foi campeão em 91 pela Taça São Paulo. Tem muita coisa. Tem a camisa do jogo de inauguração do Canindé. Tem. Que o Riverino jogou. Isso. Tem sim, exatamente. O Riverino jogou pela Portuguesa no jogo de inauguração. É um amistoso. Isso. Tem muita coisa. Certo. Bom, vamos ver os comentários rapidinho? Lógico. Ó, o Putin mandou pra gente uma informação aqui que eu confesso que eu não sabia, cara. Que o Joseense vai mudar de nome, cara. O Joseense prepara novidades para 2014 e uma delas é a mudança para São José Atlético Clube, cara. Não sabia que o Joseense ia mudar de nome. É o nome mais bonito, eu acho. É o nome da cidade, né? Então... mas é o nome da Águia do Vale, né? Do time mais tradicional. Aliás, Esporte Clube São José. Há um tempo atrás, eu conheci uma pessoa lá na Portuguesa, que essa pessoa tinha um projeto de mudar o nome também. Sempre se discuta muito isso. A gente até passou aqui no memória. Mas eu acho que essa mudança... Argonautas, exatamente. Queria que fosse Argonautas Futebol Clube. Claro que é um nome também que eu acho. Argonautas, os heróis do mar, né? Os desbravadores. Ele até ele fez tudo. Eu acho que deveria mudar o nome, talvez se viesse a mudar. Não para Argonautas, eu acho que deveria ser um outro nome. Mas quando a Portuguesa ganhasse um título bom, um campeão brasileiro, como roubaram da gente, né? Muitas vezes, em 96. Um abraço pro Ailton. Odeio muito ele, cara. Mas é uma ideia que o próprio Palmeiras optou em mudar o nome, né? E se deu bem, eu acho, né? O que as pessoas dizem muito, por exemplo, o Vasco também é da colônia, mas o Vasco conseguiu se desvencilhar por uma série de questões históricas, o primeiro time aceitar negro, enfim. Isso. Mas por ter esse nome Vasco foi mais fácil dele ter uma penetração em pessoas não ligadas à colônia. O português é o nome, tá na cara, que é um time muito regionalista, né? Aquela coisa de, Portuguesa é Portugal. E não é assim, né? Não é assim. Não, o Palmeiras, quando era só Palestra Itália, talvez era mais fechado. Ainda é um clube muito fechado. Mas lógico que a Portuguesa é mais, né? E o Palmeiras tem muitos torcedores no interior de São Paulo e fora do estado. A Portuguesa nem tantos. Talvez por isso. Com outro nome consegue agregar mais pessoas, né? E não afastar. E até por conta disso é questão de ordem lá no Canindé, que Portugal, o ano que vem, treine no Canindé. Será que vai treinar? Não, parece que não. Parece que já fechou com outra cidade aí.
Com certeza, eu já sabia isso aí. Você sabe que a Itália treinou no Parque Antártico em 50, e foi uma das piores campanhas da Itália em toda a Copa. Então, considerando uma derrota, a Itália treinou no Rio por causa do Vidal treinar na Arena Nova. Sim, mas a questão como 50 foi mal, que aí já não poderiam vir dessa vez, porque vai dar má sorte. Melhor já ficar em outro lugar. Mas enfim. Vamos aos comentários aqui, ó. Vamos. O Inácio Filheiro mandou notícias do futebol de Santa Maria. O Rio Grandense anunciou Douglas Silva, lembra dele, cara? Ex-Grêmio, Curitiba, América de Natal, Ceará e Flamengo, cara. Né? E o Inter de Santa Maria contratou Josiel, cara. Josiel. Ex-Flamengo, ex-Paraná, artilheiro do brasileiro. Muito querido lá em Belém do Pará, né? Que fez aqueles comentários sobre as moças inteligentes, né? Que horror, cara. E ele diz aqui que o Rio Grandense ainda deve anunciar o Adriano Gabiru, cara. Que deu o título. Que estava no Amador. Tava no Amador. O Jardel tá jogando Amador. Isso. E lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Ó, o Hermínio mandou aqui, ó. Nossa, que histórias geniais de 70. Engraçado que a gente tende a pensar que tudo já foi falado sobre essas Copas. Até parecer mais uma grande entrevista como essa. Aí ele fez uma pergunta. Falando de 70, sobre as relações do governo com a seleção, ele pergunta se o Mário Américo Neto conhece alguma história obscura aí da relação do governo com a seleção, que seu avô contou eventualmente em alguma entrevista. Eu até sei algumas coisas que a minha avó passou pra mim, que nem vem ao caso eu falar. Mas é uma história que todo mundo sabe. A sacanagem que fizeram com o Dadá. Não com o Dadá. Com o João Saldanha. Com o João Saldanha. Que ele era não, com o Dadá não. O Dadá foi convocado. O Dadá foi convocado. Sim, pelo Zagallo depois. Foi com o Flávio Minuano. Então, a sacanagem fica com o João Saldanha, que era ele que foi o grande responsável pela seleção. Ele que montou toda a seleção. E por um gosto pessoal de alguns políticos, né, da presidência, que queria que o Dadá fosse, né, ele acabou saindo. Né? Acho isso uma injustiça tamanha, né? Então, sim. Mas... Teu avô se deu bem com o Saldanha? Que você sabe de relacionamento? Muito amigos. Porque o Saldanha era um cara de esquerda, tal, um cara meio andava armado, né? Andava armado, isso. Mas com o seu avô, tranquilo? Tranquilo. Meu avô não, pessoal. Olha, a única pessoa que eu conheci no futebol que criticou um pouco o meu avô foi o Dr. Lídio Toledo. Porque os dois, por um ser médico e o outro massagista, também tinha lá suas custas. Porque muitas vezes o que acontecia? O meu avô era um cara muito amável com os jogadores. E o médico às vezes não tem aquele jeito mais de boleiro. E às vezes quando um jogador se machucava, nem todos queriam falar com o médico. Queria falar direto com o massagista. Isso deixava o Dr. Lídio Toledo um pouco pé da vida, né? Mas acho que tudo passou. Quando eu encontrei com ele, a gente deu risada, talvez fosse assim, seu avô não era fácil trabalhar com ele não, viu, cara? Mas assim, nunca vi nenhum jogador falar mal dele, nenhum técnico que trabalhou com ele. E é bem legal quando a gente encontra os craques do passado, né? Que são histórias que fazem a gente recordar coisas bem legais. E com o Zagallo? Só completando, como era o relacionamento do teu avô com o Zagallo? Olha, na biografia dele, o meu avô ele cita dois tipos de Zagallo, né? O jogador em 50, 58, né? E o técnico em 70, né? O que ele fala no Zagallo, que ele diz que o responsável pela derrota em 74, ele fala que um dos culpados foi o Zagallo. Que menosprezou. Ele falou que é a bebê crush, né? Exatamente, ele fala que o Zagallo foi responsável pelo Brasil. Triste, né? Não, mas eu entrevistei o Djalma Santos um ano antes dele falecer e ele falava mal do Zagallo. Ele já era chato desde aquela época. O Djalma Santos falava isso gravando, ou sem gravar, na maior tranquilidade. Ele falava isso. Eu já tive de um ex-jogador também, que eu prefiro não citar, jogando na seleção, falar, o grande cara, depois sem gravar, falar, não, ele é um puta de um, faz os esquemas todos, sei o que, o cara falou isso. Mas eu não posso citar até esse jogador porque fica um pouco chato. Mas é verdade isso. E é vivo ainda esse jogador. É vivo. Mas ele também é digno do nosso respeito. Lógico, tem uma história no futebol. Tem uma história que tem.
Né? Poxa vida. O único pentacampeão que tem. Só tem ele, né? É. Eu brinco que só existe 3 tricampeões. Pelé, Mário Américo e Zagallo. Mas agora o Zagallo Já tem 5. Não, 4. 4? Não teve. 94. 2002 ele não teve. Tetracampeão. O único tetra. Não, tá. É o Zagallo. É o Zagallo, é isso mesmo. Ó, o Silvio Júnior perguntou aqui, porque o pessoal de 70 ganhou um Fusca cada um. Ele perguntou se seu avô também ganhou um Fusca. Chegou a ganhar um, e eu tinha um tio meu na época, né, o César, Mário César de Souza Américo, meu tio, uns 4 meses depois que o Fusca me enfiou num poste da Nemirim. Podia estar no museu, o Fusca, né? Ele tá no museu comigo hoje, né? Tá vendo? Da exposição aí. Foi um ato do Maluf, né? Que ele era governador de São Paulo na época, deu um. Prefeito de São Paulo. Prefeito deu para cada. Para cada campeão mundial. Para cada campeão mundial. E aí, hoje em dia, fizeram uma matéria há pouco tempo disso, né? E como era a época de ditadura, já os jogadores já falam que não foi bem assim, que não sei, já foge um pouco dessa história dos Fuscas. Mas ele deu, enfim. Mas aí é uma questão histórica. Ganharam, também são campeões. Aí você pode discutir várias coisas. Um presente simbólico. É, um presente simbólico. Não tem pra, acho que, mesmo que seja da ditadura, não tem Em 94 eles ganharam um gol. Não, o que eles pegaram, o imposto de renda, se fosse fazer da seleção de 94, que foi nos Estados Unidos ainda, era um caso assim. Aquela época que o dólar era R$1.000 o dólar. A ordem foi do Ricardo Teixeira, para não ter confisco, não passar na alfândega. Mas enfim, aí são histórias do futebol, né? Bom, aí o seu avô se aposentou em 74 da seleção, ele ficou mais um tempo na Portuguesa, é isso? Na seleção, a última Copa foi em 64, na Portuguesa ele parou em 75, isso. Mas como os diretores gostavam muito dele, ele continuou ainda como diretor dos massagistas e dos enfermeiros na época, né? Sim. E em 76 virou vereador pela cidade de São Paulo. Ficou até 80 como vereador, né? Aí depois ele teve uma clínica, né? Nemirim, né? Isso, já antes de ser vereador, ele tinha uma clínica na Nemirim, Instituto de Massagem, né? E dali ele fazia os atendimentos deles, tanto social como particular, que levou ele a ser vereador, que era muita gente que ia lá. Olha, a minha avó chegou a falar para mim que ali chegou a ser até meio que um ponto turístico, que muita gente que vinha para São Paulo sabia que o Mário Américo tinha uma clínica, as pessoas iam lá para conhecer ele. E era uma coisa muito legal. Sim, o Mário Américo parece, né, não conhecemos, né, pelos jogadores, uma pessoa muito carismática, né, conversava com todo mundo, né, não tinha essa coisa de... Olha, eu que tenho a oportunidade de morar no mesmo bairro onde meu avô morou a maior parte da sua vida depois de ser massagista, a gente é muito bem recebida, né? Por exemplo, quando eu vou na padaria, tem história. Se eu vou na farmácia, tem história. Então, quando é época de campanha eleitoral, o político procura a gente para ser usado ali na região. Que beleza! Inclusive, hoje, lá no Mirim, tem até uma unidade básica de saúde que leva o nome dele, né? Que bacana. E é bem legal. Acho que é uma homenagem simbólica. Você poderia ter alguma rua, alguma praça também. Tem uma praça também. Tem uma praça na região? Agora as pessoas estão com uma ideia de colocar um busto lá pro nome dele. Agora que é Copa do Mundo, né? Merecido, né? Acho que é uma homenagem simbólica que o pessoal lá da comunidade fez para ele, né? Bem legal. E você pensa em relançar que tem, para quem não sabe, tem uma biografia que foi publicada acho que nos anos 80, né? Exatamente. Pelo Henrique Mateusi, que era um jornalista aqui de São Paulo, que escreveu muito tempo no Notícias Populares, e é o Massagista dos Reis, que é o nome do livro. Memórias de Mário Américo. Memórias de Mário Américo, Massagista dos Reis. E você quer relançar esse livro agora, Mário? O projeto da biografia ficou um pouco parado, porque para relançar a biografia entra aquela questão de direitos autorais. Então nós temos que ir atrás de muita gente para aprovar, não é fácil. O nosso foco maior mesmo é a exposição. A exposição Mário Américo já tem algumas agendas, né? Está recebendo novos convites. Então eu acho que talvez o livro não seja ainda uma alternativa concreta. A exposição sim, já está montada, a cenografia, tudo. E qual que é o item mais raro que você tem na exposição?
item mais raro que tem na exposição? Acho que é o terno, né? Que ele viajou para a Copa de 58. Nossa. E tem o emblema da... Aquela faixa também é... Isso também. E... Pô, valeu um apartamento aquela faixa. Quem dera. Ó, se vale, hein? Tem colecionador aí. E também nós, recentemente, um amigo meu que é filho do Enéas de Camargo. Que é um grande jogador do Palmeiras e da Portuguesa, claro. Mais da Portuguesa do que do Palmeiras. Ele nos cedeu uma camisa que o pai dele trocou com o Pelé na final de 73. E tá com a gente também lá na exposição. É o Rodrigo, né? Rodrigo Camargo, isso. Meu amigão. Então, e nós estamos conversando com muitos ex-atletas. O Edu, que é o jogador da Copa de 70, ficou de agregar a exposição. O próprio Zé Maria, que mora lá em Santana, perto da minha casa, falou: Mário, o que você precisar, nós estamos à disposição para emprestar objetos, para fazer uma coisa bem legal. Não, legal. Bacana. Pedir licença só para dar umas notícias sim, vamos lá. né, cara? Porque a gente não pode deixar de dar informação aqui. Hoje tem final da Série C, né, cara? O primeiro jogo foi 0x0 lá em São Luís do Maranhão, né? E agora é a final no Mundo do Arruda. No Mundão do Arruda hoje, né? E praticamente quem ganhar leva, né? Porque 0x0 não é vantagem para nenhum dos lados. Eu acho que parece que já tem 80 mil ingressos vendidos. Vai ser um Deus nos acuda lá. E o primeiro jogo teve confusão, foi um jogo pegado, cara. Foi aquele 0x0 que não é 0x0, sabe? Bola na trave. O goleiro do Santa só não fez chover. Então eu acho que vai ser um grande jogo hoje e o Santa não é tão favorito assim. Apesar de jogar em casa, não sei o que você pensa. Você acha que a vantagem de jogar em casa é muito maior? Acho que sim, pela torcida, né? O Santa Cruz sempre é uma equipe que se destaca por isso. E acredito que os times são bem parelhos. E tem torcida, né? Tem uma baita torcida. Uma baita torcida. Os times são bem parelhos. É difícil, assim, tecnicamente são times que estão no mesmo nível, eu acredito. Mas eu acho que o fator casa, essa coisa da torcida, pode ser que mova o Santa para essa conquista e que é merecido. E mesmo se for, o Sampaio também é merecido, fez uma bela campanha. É um time que já ganhou todas as divisões, se não me engano, na Série A. Se não me engano, na Série A. Aliás, falando do Sampaio, eu esqueci o nome do jornalista, falha minha, mas tem um texto muito bom do Trivela a respeito da caminhada, o que fez o Sampaio, porque o Sampaio estava num buraco, todo o futebol maranhense, na verdade, estava num buraco danado, e como que foi o processo de reestruturação do Sampaio, e a matéria diz que até eu apoio, não sei você, uma das primeiras atitudes da nova diretoria que assumiu e levantou o Sampaio foi proibir camisas de outros times nos jogos do Sampaio. Torcedor do Sampaio só torce do Sampaio, só camisas do Sampaio. Melhor do que o cara com a camisa do Flamengo, do Vasco. E foi um negócio que aí... A portuguesa acho que ninguém vai. Aumentou e não. Que é isso? Vou falar qual que é o time que está na Série B aqui ainda. Foi campeão, agora foi campeão. Por lembrar. Então aí criou uma identidade grande com o pessoal lá do Maranhão. E a federação ajudou, a federação marca sempre os jogos. O Maranhão é o único estado que não tem jogo de domingo, cara. Justamente para fugir da rodada do Brasileiro e dos grandes estaduais. Então se o cara torce pro Flamengo e pro Sampaio, ele vê o jogo do Flamengo no domingo e pode ver o Sampaio na segunda-feira. Então, um negócio que melhorou muito lá do Maranhão foi isso. E eu apoio totalmente, cara. Se você nasceu no Acre, você tem que torcer pro time do Acre, cara. Não pro time do Rio de Janeiro, entendeu? Eu sou bem chita quanto a isso. Além da Série C, tem a final da terceira de Santa Catarina hoje, né? O Blumenau e Inter de Lages. O primeiro jogo foi 5x0 pro Blumenau, mas o regulamento é uma beleza. Porque o Inter de Lages pode fazer, como o Inter de Lages tem a melhor campanha, ele pode fazer 1x0 hoje que é campeão. E o jogo hoje é em Lages. Né? Absurdo, né? É um absurdo. Né? Completo absurdo. E o jogo hoje em Lages, o Blumenau fez seu segundo turno fazendo 4x0 no Inter, e o primeiro jogo da final foi 5x0. E mesmo assim o Inter pode fazer 1x0, só que é campeão hoje em Lages. A gente até falou aí, tem mais de 5 mil ingressos já vendidos. E a semana inteira, o Facebook do Inter de Lages é muito ativo. Está a semana inteira postando notícia e tal. E o clima é muito legal lá na cidade, cara. O Inter de Lages é um time fantástico, já foi campeão estadual. O Beck também é um time espetacular, né? São dois times tradicionalíssimos, qualquer time que subir aí... E o rapaz ainda está jogando o jogo? O Bins, sim.
jogador É reserva, né? Mas quantos anos que ele tem? 53 anos. É jogador profissional. É jogador profissional. Ele era aposentado, a maioria do time. Ele voltou para dar uma força. E voltou agora para dar. Ele é auxiliar técnico e jogador. Isso. Muito bem. Né? E vale lembrar que hoje também tem a última rodada da terceira do Paraná. A gente falou semana passada, o Cascavel já é campeão, já subiu, e 3 times brigam pela segunda vaga: a Portuguesa de Londrina, o São José dos Pinhais e o Pato Branco, o time do Zezinho, né? Zezinho, meu garoto. É o time da terra do Pato, do atacante do Corinthians. A Portuguesa Londrinense acho que é a mais tradicional dos 3. E nós temos também que falar da Ponte, né? Quarta-feira, a final. Primeiro jogo da final contra o Lanús da Argentina. Quarta-feira, né? Aliás, acho que foi a grande zebra do ano, não sei se você concorda comigo. Entre os alternativos, sim. Agora eu só espero que não dê uma de São Caetano, espero que ganhe. Né? Ou uma de Goiás. Pra dar uma de São Caetano, não dá. Uma de Goiás. Mas o que a Ponte fez, o time do São Paulo, que a Ponte eliminou, é muito mais difícil que o time que o Goiás eliminou do Palmeiras aquele ano. Mas eu acho que o feito é igual. Porque o time caiu? Não, pela diferença dos 2 times históricos e tudo mais, eu acho que o feito é igual. O feito é um tanto similar, mas eu acho o feito da Ponte maior, porque a Ponte não é de uma capital, o Goiás é de uma capital. Agora, a grande dúvida que eu já vi gente comentando, quero a sua opinião, se a Ponte for campeã da Sul-Americana, você acha que supera o título nacional do Guarani ou não? Não, título nacional acho que não. Será um feito maior? O torcedor da Ponte vai poder se gabar que o feito do time é mais importante que o seu campeão, o único campeão brasileiro. A Ponte tem grandes feitos na sua história. A Ponte foi vice em 77 no Campeonato Dificílio. Em 79, 81, foi campeão da segunda divisão em 69, que não era um campeonato nada fácil. Foi para juízo decidir quem ia ser o campeão, porque em campo teve porrada, teve quebra-pau. Então é muito fácil fazer, não ganhou, a gente ganhou. Mas torcedor do interior, ganhou vários. Mas torcedor nem se gaba, meu time foi vice pro time do Basílio. Mas era um grande time, tudo bem, não foi campeão. Nós estamos falando, o time do Brasil de 50 era um grande time, não foi campeão. O time... 82 também? 82 era um grande time e não foi campeão. Nossa, 82. Nós podemos aqui ficar meia hora falando de grandes times que não foram campeões, entendeu? A Hungria, em 54, não foi campeão. A Holanda, em 74, é uma equipe maravilhosa, não foi campeã. De nada, quem ganhou a Holanda? Não sei quem ganhou a Copa, não sei quem ganhou nada. Então é complicado. Agora, a Ponte também, aquele estádio foi erguido pela torcida, cara. Sim. Ali foi uma história linda, o trem passa em cima do estádio lindo. Igual torcida maravilhosa. Também, que construiu foi a torcida, né? Nós não precisamos de dinheiro público para O Taquarão. Não, sim, mas eu estou dizendo assim, a Ponte tem grandes coisas na história. Se ganhar a Sul-Americana vai ser muito bacana, tomara. Eu gostaria muito mas que a Ponte você acha que não supera o título nacional do Guarani? Não, eu acho que não supera aquilo. Eu acho que não. Maravilha, acompanha futebol, pode falar. Eu vou ser sincero, eu acho que os times lá de Campinas estão numa situação tão difícil. Por exemplo, a gente olha hoje o Bugre, tá mal. Tá muito mal. Então, acho que qualquer título, na minha opinião, qualquer título que a Ponte ganhar, meu amigo, é válido assim para se comemorar. Para se comemorar de uma forma, mas o Guarani, cada dia mais, ser mais esquecido. Entendeu? Claro que esse título que o Guarani tem é muito importante, poxa, né? Mas eu acho que se a Ponte... É o único campeão brasileiro do interior. Então. Mas se a Ponte for campeão da Sul-Americana, o Guarani vai ser mais ainda esquecido, né? Que criança que vai querer dizer para Guarani, por exemplo? É isso que eu estou querendo dizer. É muito difícil para uma criança nova lá, em Campinas, torcer para o Guarani. E para o pai que tem um filho também fazer torcer para o Guarani. O problema é que a portuguesa tem, cara. O pai, a torcida não se renova porque o pai que torce para a portuguesa não consegue fazer o filho torcer. Né? Então, fala de Copinha rapidinho, né? Copinha vai ter um patrocínio ano que vem. Tem um nome novo, né? Copa Itachi de Futebol Júnior. E, por coincidência, o time da Itachi vai vir jogar. Olha que coincidência. É times gringos, né? É o Kashiwa Reysol. Tá no grupo de São Paulo. De Barueri, São Paulo, Kashiwa Reysol, o Alto Esporte da Paraíba e mais um que eu não lembro. Inclusive, nosso amigo Laércio lá já confirmou presença, vai vir da Paraíba só para acompanhar o seu Alto Esporte. Alto Esporte. Será o único torcedor do Alto Esporte em Barueri, com certeza.
Eu vou estar lá do lado dele para torcer pelo Auto Esporte, com toda certeza. Porque Auto Esporte e Caxiba Reysol é um jogo imperdível. Né? E tem alguns grupos legais. O Holanda vai jogar no Nicolau Laioca, Nacional e Holanda, vai ser um jogo espetacular. É um clássico uruguaio ali, Nacional e Penharol seria, né, cara? Falei besteira. Mas o Holanda... Clássico mundial. Clássico mundial. Vai ter o Atlético Mineiro também, Holanda e Atlético Mineiro. Né? Tem o Interporto do Tocantins vai jogar, o Imagine vai jogar a Copinha. O time do John Lennon. O time do John Lennon vai jogar a Copinha. Times fantásticos aí na Copinha, tem o São José do Amapá. Se muito se discutiu essa coisa do São Paulo aliciar jogadores, que talvez ele poderia ser afastado da Copinha, mas não aconteceu. Só ficou alguns times... se comentou isso, né? Mas acabou não acontecendo, né? Não vai ter... Teremos algumas sedes novas, né? Tanabi vai ser sede, Ilhabela vai ser sede, a Portuguesa, inclusive, está no grupo de Ilhabela, o Tatuí vai ser sede. Tatuí. É o grupo do Red Bull. Semana que vem a gente vai trazer os grupos certinhos. Capital da música. Capital da música, Tem uma orquestra lá, né? Tem orquestra. A Varé também é capital da música. Tatuí é o Ayrton Senna, tinha um sítio lá, tinha um cartódromo, tinha alguma coisa. Eu conheço bem Tatuí, que eu já realizei uma exposição lá do Maria Neves. Tatuí? Vocês já fizeram muito no interior? Fizeram onde? Tatuí, Sorocaba, aquele lado ali. Legal. É bacana, acho que tem tudo a ver, né? Cidades menores quiserem, você tá aberto, né? É lógico. E, então, eu sempre que a gente vai trazer os grupos pro grupo, vamos falar bonitinho, né, cara? É o campeonato que a gente adora, cara. Qual é a chance que a gente tem de ver o Holanda do Amazonas jogando em São Paulo, cara? O Imagine, vamos usar o Imagine em São Bernardo do Campo, cara. Vai ser fantástico, cara. Já dá para saber em torno de quantos times estão inscritos? 102, eu acho. Porque algumas atrás foram 102 ou 106. 90, né? Mas eu acho fantástico. Eu acho. A pessoa que consegue colocar quanto mais time, eu acho melhor, porque é uma exposição boa para quem está começando. Né? Eu sou total a favor de... Muita gente critica a Copinha, fala que mas não vê o lado do time menor. Pô, imagina a glória do jogador do Holanda jogar contra o Atlético Mineiro, cara. Né? Ter a chance de enfrentar um time grande. Cara. Vai ter jogo transmitido, o Holanda vai ter jogo transmitido. O Imagine vai ter Imagine e Fluminense, cara. Né, cara? O jogo da vida desses garotos. O Espigão ano passado ganhou do Grêmio, cara. Sim, nada é impossível. Então imagina, a chance da vida desses garotos. Não, com certeza. E muita gente não enxerga isso nada, não, é torneio de empresário, a Copinha tá inchada. Bom é quando a Copinha só não tinha grupo no interior. Esse tempo passou, cara. Né? Bom, e acho que é isso, não tem mais... Tem Copa Verde. Copa Itachi. Copa Itachi. E tem a Copa Verde também, que saiu a tabela da Copa Verde. Vai ter alguns jogos legais, né, cara? E a grande novidade é que é esporte interativo, vai transmitir a Copa Verde. Vai dar uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem. Vai dar uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem para o campeão. E fico aqui meus parabéns pro esporte interativo, que está sempre aí patrocinando, transmitiu o Série D esse ano. Tá? Eu já critiquei muito por ser a emissora do Barcelona, só passava jogo internacional e não leva para o futebol brasileiro. Agora parece que eles passaram a enxergar o futebol brasileiro. Vai transmitir Série D ano que vem, Copa do Nordeste, Copa Verde. E tem jogos bem legais. O Nacional do Amazonas vai jogar, o Princesa do Solimões, cara, né? O Brasiliense, a Desportiva, que não sei o que está fazendo na Copa Verde, mas vai jogar. Né? Então, é outro que a gente vai ter. Mata-mata, né? Mata-mata, exatamente. São 16 times, 8 jogos na primeira fase de cada lado e vai afunilando. Começa quando, Sérgio? Começa em janeiro já. Começa em janeiro já. Né? Como a Copa Nordeste também. Vai ser paralelo com a Copa Nordeste. Semana que vem a gente vai trazer também a tabela e passar bonitinho os confrontos da Copa Verde. Né? Que como você comentou muito bem, é uma competição totalmente eleitoreira, né? Tanto... Né? Mas é uma competição que a gente vai gostar de acompanhar, sem dúvida. Quanto mais jogo alternativo pra gente, né? Melhor. Muito melhor. Bom, é isso, cara. Vamos ver se tem mais. São 4 horas. 4 horas. A gente tem que encerrar o programa, porque daqui a pouco o pessoal do Panela de Empresa já tá chutando a porta. Olha lá. Foi só falar, não morre mais, cara. Qual o tema que será hoje que o senhor vai me acusar de... Vai passar na frente da câmera, não é isso? Por favor, atrás. Né? Podia vir por trás. Né? Muito obrigado. Como é a tradição, a gente recebe o bilhetinho. Nossa, tem uma bíblia hoje para Panela de Impressão. Mas antes eu vou dar um abraço para o pessoal que participou. Antes também de se despedir do Mário Américo Neto.
Inácio Figueiro, Hermínio, Roberto Rocha, o Marcelo Igor, grande torcedor da Lusa, mora em Goiânia e torce para a Lusa, cara. Manda meu abraço. Tem outra pessoa de bom gosto, cara. Mas tem gente que torce para Portuguesa não sendo na Zona Norte de São Paulo, tem? Pô, lógico. Tem? Eu não sabia. Tem um grande amigo meu que mora em Porto Alegre. Qualquer dono de padaria da cidade de São Paulo. Em Goiás deve ter muita padaria também, deve ser por isso. Que coisa. Fica falando, você viu que o Tonhão pisou na cabeça, você viu o que aconteceu com o seu time lá, né? Quase afundamos o seu time, cara. Fica zoando mesmo, cara. Vou trazer aqui os amigos meus. Silvio Júnior, o Davi dos Jogos Perdidos, o Marcelo de Sena, Fernando. O Rocha, o Fernando, que mais? O Felipe André, Rafael Lima, o Raul lá do Campo de Terra. Sintam-se todos abraçados aí. Vitor Pizeta também participou. Maurício Presso, também um abraço para ele. Guilherme Belgioli. Aproveitar e mandar os amigos João Carlos devem ter participado. Um abraço para o Maurício Sabará, que é um grande amigo nosso, uma pessoa incrível. Tem que vir aqui mais, viu? Meu amigão Sabará, um abraço aí, tá lá em Porto Alegre. FTT, Tracinho Futebol de Todos Deve estar bem acompanhado lá, né? .blogspot.com. Lá as mulheres são muito feias, né? Então deve estar muito mal acompanhado. Eu tive a oportunidade de ir há 3 anos atrás para a Alemanha, né? Também só mulher feia. Dizem que negão, quando chega nesses lugares aí... Faz sucesso. Faz sucesso, né? Então, Maurício, você que está aí em Porto Alegre, meu abraço para você aí também. Que coisa. Bom, vou agradecer a presença do... Com certeza. Foi espetacular. Pena que a gente tem que acabar o programa, senão eu ficava aqui falando... Foi um dia de muitas histórias, de muitas... Eu ficava até as meia-noite aqui, cara, trocando ideia. História tem. Valeu mesmo a presença. Eu que agradeço a turma aí do AltV, os internautas aí. Tamo junto aí, Matheus. E o que precisar do programa... Deixa de novo o seu contato aí, Mário. Pessoal, o telefone é 97122-3335, São Paulo. E o meu e-mail é marioamériconeto, com 2t, @hotmail.com. Pode achar eu no Facebook também, que eu tô... Espaços culturais, escolas... Shoppings... Ginásios, o que talvez... Entra em contato comigo que a gente... Bibliotecas, né? Não sei. Todo mundo quiser montar uma exposição do Mário Américo. Palestra de histórias das Copas. Tamo aí, tamo dentro. Bacana. O que precisar do programa também, a gente vai divulgar sempre que tiver. Sim, quando tiver uma palestra, você avisa pra gente divulgar aqui uma exposição. Eu só tenho que agradecer. Bom, mais um aí, Matheus. Mais um, senhor. Muito obrigado, foi muito bom. Você tem o seu destaque final antes de falar o que vai ter no... Olha, na realidade... Aliás, lamentável do Newton Santos, né? Sim. Falando de seleção brasileira. Né? Sim, o Newton Santos dava um outro programa só dele. Mas um grande personagem aí do futebol brasileiro e é isso aí, né? Aliás, a vida segue, infelizmente. Essa semana a gente perdeu um grande craque, foi o Newton Santos. O meu avô tinha uma historinha com ele, né? O meu avô dizia que o jogador mais elegante que eu vi na história do futebol foi o Newton Santos. Foi o mais elegante, é o que melhor se vestia. E era o mais bonitão também. Mais galã. O mais galã era ele. Mas o Newton Santos era um cara calmo, mas eu só não era muito calmo quando eu ficava perto do Armando Marques, né? Que uma vez ele bateu Não fala desse nome, por favor. Marques. Porque ele nos roubou. Que horror, né? Roubou o português em 73. E muito, Mas enfim. Deixa pra lá, vai. Então mais um, certo? Certo. E agora você tem as atrações aí do programa. O rasgado do papel, vamos lá, cara. Semana que vem estaremos de volta com mais um. Vamos ver o que tem no Panela de Pressão. Hoje, acaba esse programa, tem o Panela de Pressão aqui, certo? Hoje teremos a professora de Educação Física, Elaine Jonas, né? Falando de atividade física e de treino errado. Malhar desesperadamente para chegar num resultado rápido. Tipo o senhor. Porque eu sou um cara que está muito em forma, né? Você põe uma faixa e vai correr, né? Põe uma faixa e vai correr. Rock Balboa se inspirou na minha pessoa. Entendi. Né? Agora o tema que... Aí sim tem a ver com o senhor. Agora sim. Agora você leu o que é, né? Não vou mentir, não tem a ver. O Matheus não frequenta essas coisas, cara. Né? A psicóloga Solange Mello, além da professora Elaine Jonas, será a Solange Mello que vai falar de pornografia na internet, cara. O Matheus não faz essas coisas, né, cara? O Matheus, olha a cara dele, é um menino puro, inocente, cara. Tímido, cara. Quase o virginal, o Matheus Truque, cara. Não é verdade, cara? Né? Então, o que é isso, Matheus, fazendo isso? Vai na igreja toda semana, né, cara? Quase não conhece aí de filmes de qualidade duvidosa. O que é isso, cara? Lógico. Não é verdade, cara? Ele não está lançando um livro agora sobre o cinema, cara. Sim, não tem nada. Não tá, é verdade. Aliás, você tem que fazer o seu jabá também, né, cara? Depois, né? outro dia. E para fechar o programa, tem aquele quadro maravilhoso, espetacular, cara. Eu diria o quadro mais revolucionário da TV brasileira, que é o desafio
do gordo que quer perder peso, cara. Que por incrível que pareça, eu sou. Que sou eu, que coisa, cara. O pobre gordo desesperado, que também tímido, cara, inocente, que está sendo explorado pelas pobres profissionais, tá certo? Tá certo. Olha lá, cara, estão explorando a minha pessoa, tá certo? Tá certo. Né? Você quer fazer o seu jabá? Faz o jabá. Não, é isso aí. Ou você quer deixar pra Não, é semana que vem a gente fala. Beleza, então. Ó, já estouramos aí. 4 e 5. Então, ó, semana que vem estaremos de volta com mais uma edição da FA TV, certo? E fica aí um abraço para todo mundo, certo? Uma rodada de suco pra galera. Abraço, tchau. Tchau. Essa é a primeira campanha para lançar a Itaipava Light. Então, a primeira coisa que a gente pensou, a gente falou, pô, a gente tem que achar